E Caio Correa completa dizendo que o Sport trouxe ele de volta para a dura realidade, tá? Agora a gente vai mergulhar nessa dura realidade, tá? Essa dura realidade de um esporte que fez uma mudança no seu comando técnico. Já são 3 jogos desde a mudança, tá? 2 vitórias e um empate contra o Santos na Vila Belmiro, tá? Dessas 2 vitórias, o primeiro jogo sob o comando de César Lucena e ainda com todo o espelho da estrutura, da forma de jogar de Mariano Sosso, tá? E os 2 últimos jogos com assinatura de Guto Ferreira. E o primeiro ponto que eu queria tratar aqui é que a assinatura de Guto Ferreira foi muito forte. Mais do que se anunciou que seria, o próprio Guto deu uma entrevista dizendo que faria ali uma continuidade, de que o time teria o perfil, sustentaria de alguma forma o perfil introduzido, né, e estabelecido por Sosso. Mas na Vila Belmiro a gente não viu essa transição. A gente viu uma versão do Sport mais defensivo, mais seguro na Vila Belmiro e de alguma forma funcionou. Muito pelo perfil do Santos, ok. Mas se tem o perfil de jogo do Santos, tem o perfil de qualidade do Santos também. O Santos é um time que não sufoca, que quando faz 1-0 não parte para fazer o segundo, não parte para fazer o terceiro, que não joga ali sufocando o adversário. Mas também tem qualidade para definir. Então, foi meio que um consenso aqui que dentro da Vila Belmiro o Sport fez um jogo ok contra o Santos. Foi meio que um consenso aqui que Guto poderia ter soltado o time mais cedo no segundo tempo na Vila Belmiro. Eu marco muito ali os 15 minutos. O Santos já não estava mais dando sinais ofensivos. O Sport poderia ter feito a primeira substituição ofensiva ali para aumentar a chance de reação, para aumentar o tempo de reação. Essa substituição não foi feita. O Sport demorou muito a começar a atacar o Santos, né? Quando consegue o pênalti. E o pênalti, ele nem é uma relação tão direta de uma pressão que o Sport vinha exercendo na Vila Belmiro. Não foi. O pênalti, ele veio até um pouco isolado. Dito isso, a gente falou, mas vamos esperar os outros jogos. Vamos esperar qual será o comportamento do Sport nas outras partidas. Porque o jogo contra o Santos na Vila Belmiro é a exceção da exceção da exceção numa Série B. Se você disser assim, qual é o jogo mais difícil da Série B? Marque 1 no papel, você vai marcar o X Santos na Vila Belmiro. Ninguém vai marcar outro X. Os outros 19 clubes vão marcar o X. Ó, o jogo mais difícil é o Santos na Vila Belmiro. A realidade é a que começou hoje. Jogos contra o Amazonas, jogos contra Brusque, contra Chapecoense, jogos contra Ituano, contra Avaí, contra equipes mais fracas. E sejamos justos, o Sport não fez o que deveria sob o comando de Sosso contra as equipes mais fracas. Essa talvez seja uma frustração da passagem de Sosso. E eu sempre repito isso, não é porque tomou 4 do Fortaleza, tomou 3 do Goiás. O que mais me incomodou na passagem de Sosso foi não ter sido impositivo, como se esperava, contra o Botafogo de São Paulo, contra o Ituano, contra o Guarani com homem a mais, né, contra a Chapecoense saindo vencendo o jogo. Isso me incomodou muito. E aí a gente vai para o jogo de hoje e o jogo começa às 4 da tarde, quando é publicada a escalação. E quando vem a escalação do Sport, fica claro que Guto realmente já colocou seu DNA, assinatura, impressão digital, gota de sangue, já colocou toda a sua cara no Sport. E na hora que Luciano, o volante mais volante, digamos assim, do elenco do Sport, o primeiro volante mais clássico do elenco do Sport,
que basicamente não jogou mais do que 5 minutos, 10 minutos com o Sosso, Luciano virou titular. Luciano entrou bem na Vila Belmiro. Não foi titular, mas entrou bem. Jogou melhor do que Fábio na Vila Belmiro. Então, ganhou a posição para Fábio e começou titular. Né? Fabrício Domingues mais adiantado, Fabinho mantido. E isso gerou uma imediata reação negativa da torcida, né? De parte da torcida. Porra, como é que Fabinho tá ali de novo? Como é que joga com Luciano? Por que Luciano? Tá? Essa é a primeira parte. Em relação a por que Luciano, eu acho que não existia, a gente não tinha nem base para negar, nem para colocá-lo como titular. Jogou muito pouco com o Souza, fez um bom segundo tempo na Vila Belmiro. Era tudo que a gente tinha sobre Luciano. Mas sobre a escalação em si, que incomodou muita gente, talvez a maior parte da torcida ficou incomodada com a escalação. Em 20 minutos, não havia o que reclamar do time. Foram 20 minutos de uma marcação alta, pressão na frente, clareza ofensiva, organização na saída de bola. Foram 20 minutos de uma atuação que há algum tempo o Sport não tinha. Então, pô, mesmo com o Luciano, mesmo com o Fabinho, mesmo com faltando gente na frente, no papel, dentro de campo não era isso que acontecia. Dentro de campo estava chegando todo mundo, o time marcava forte, o time trazia, né, intensidade, trazia tudo o que se espera de um protagonista. Tá? Por que durou apenas 20 minutos? O que aconteceu do 2-0 para o restante da partida? O Sport colocou a bunda na parede, como eu já li algumas vezes hoje. O Sport mudou a postura. O que é que aconteceu? Eu não vi o time colocando a bunda na parede. Eu vi o time desacelerando na marcação, mas não existe no futebol ninguém que marque da forma que o Sport marcou durante 20 minutos, marque os 45 minutos assim. Então é natural você dar um passo atrás, é natural você esperar um pouco o adversário, jogar no erro e sair tentando a construção. E o que a gente estava vendo naquele primeiro tempo era a tranquilidade de um Sport e a completa falta de capacidade do Amazonas de levar perigo ao gol do Sport. No que aquilo ali resultaria se a partida seguisse um curso normal, a gente não pode prever. Será que o Amazonas ia se abrir, ia ter um contra-ataque? Não sei. Agora, numa jogada sem nenhum perigo, sem nenhum aperto, apenas um jogador fazendo a marcação mais simples, Dalbert poderia ter dado um chutão para frente, poderia ter jogado a bola para a lateral e poderia ter recuado para o goleiro. Ele não fez nenhuma das três coisas. Ele simplesmente conduziu a bola na maior indecisão, na maior falta de confiança, ou excesso de tranquilidade, que aí a gente chamaria de displicência, até perder a bola, e essa jogada resulta no que seria o primeiro gol do Amazonas. O gol foi anulado, mas pelo comportamento do Sport parece que não foi anulado. Parece que o Sport sentiu aquele erro, como se tivesse sido gol. O time não teve a paciência para trabalhar a bola, o time não demonstrou organização para reter a bola, para fazer uma saída de bola com qualidade, até que o novo zagueiro que chegou emendou uma bola completamente displicente, lenta. E eu lamentei muito porque não estava mal, não, tá? Não estava mal, mas depois também ligou um botão de erros. É o quê? É a mesma coisa que o Alisson Cassiano. Depois, depois de uma cagada desse tamanho, o cara se perde. Inclusive, até que chama atenção
como é que se deixou um cara que faz um vacilo daquele por tanto tempo? Mas, enfim, segue aí, Fred. E aí, Alisson erra o passe. A bola resulta em gol. Né? Não sei, depois a gente analisa a questão de Kaique França, quando a gente chegar no campinho, se dava para defender, se não dava. E aí, o Sport, que já estava fora do jogo, não consegue voltar para o jogo de forma alguma. Vem o intervalo, vem o começo do segundo tempo, e o Sport não consegue recuperar o domínio, recuperar o preenchimento de espaço. Tá? Num cartão amarelo do Luciano, Guto faz a primeira substituição, né, tirando Fabinho e Luciano e colocando de Plácido e Fábio. E aí Fábio entrou da mesma forma que tem entrado nas últimas partidas. Parece que não está percebendo o que está acontecendo ao redor. Sabe? Distante de novo na marcação. E aí ele repete basicamente o que Dalbert fez. Só que não é ele que comete o erro final, né? Ele dá um passe apertado. Eu acho que foi o próprio Alisson, né? Também no aperto, recua errado e a bola vira uma bola de perigo de gol para o Amazonas. Dalbert cai na área, não levanta, fica ali caído. Eu acho que o Sport chegou a ter o controle da bola e não coloca para lateral, porque Dalbert está caído. A bola volta para o Amazonas, volta para a área. Um gol ridículo, fácil, sem marcação. Né? E esse gol é um nocaute no Sport. Tá? Porque se já estava jogando mal até ali, precisaria de mudanças consistentes para tentar mudar o quadro. Guto Ferreira faz as mudanças, fez uma escolha acertada, corajosa, ruim para o jogador, mas quem tinha que sair era Fábio mesmo. O próprio Cabral na transmissão concorda com isso. Tinha que ser Fábio mesmo, não tinha outro jogador para sair. O normal muitas vezes é deixar Fábio e tirar Felipe, mas seria muito danoso se isso fosse feito. Porém, assim, não surtiu efeito não. Tá? O Amazonas foi melhor que o Sport até o fim da partida. O que surtiu efeito foi o Elton Silva teve velocidade para 2 ou 3 vezes tirar de lá de trás a bola e levar para frente, mas só isso, sem uma construção ofensiva. O time não teve clareza ofensiva, né? Escapou de perder o jogo. E ao escapar de perder o jogo, numa jogada que resultou numa falta, uma jogada até que estava sendo trabalhada, resulta numa falta, e da falta sai o gol no bambo, do bambo. Lá no Bahia, chamam esse tipo de vitória de Gutobol, né? Cássio Cardoso usava muito esse termo aqui no programa. Hoje o Bahia ganhou no Gutobol. E o Sport ganhou hoje no Gutobol, né? Sem fazer nada, sem construir nada na reta final. E um Gutobol, né? Uma bola jogada na área, trouxe a vitória. Então, Cássio, eu encerro dizendo e passo para você numa conclusão muito básica. Já que Guto chegou desse jeito, sem transição, bem ao estilo Guto Ferreira clássico, da forma que se rotula Guto Ferreira, se ele chegou nessa veia, o Sport precisa contratar de 1 a 2 volantes, primeiro volante, marcador, para chegar daqui a 2 dias. Porque ele já deixou claro que vai jogar com 2 volantes. Depois eu vou discutir esse negócio de 3 volantes. Quando eu estou falando 2 volantes, é o primeiro volante e o segundo volante. Se tem volante de lateral, se tem volante na frente, depois a gente discute. Mas o que eu estou chamando de 2 volantes é o primeiro volante clássico e o segundo volante clássico. Dá para dizer assim, né? Jogou, eu coloquei até assim, jogou cheio de volantes no time, mas nem só metade cumprindo a função de volante. Assim. Porque com o Sousa, eu sempre dizia o seguinte, com o Sousa a gente jogava com um volante, que era Felipe. Eu sempre chamei o Sport, eu não tratava 2 volantes. Eu tratava como um volante. Não, mas e agora porque as duas eu acho que são coisas complementares, Fred. Eu acho que o Sport jogou com muitos volantes, mas nem todo mundo ali era volante. O que eu quero era ponta quase, meia para ponta. O que eu quero deixar claro é isso. O que eu quero deixar claro é isso. Guto deixou muito, muito claro que quer primeiro e segundo volante. Clássicos. Primeiro e segundo volante. O que hoje foi Luciano e Felipe. E assim, Luciano pode até ser útil nessa Série B, mas não pode ser titular. Não no elenco desse porte. Não. Se o Sport vai jogar assim, e Guto Ferreira já sinalizou que vai jogar assim, já deixou muito claro que vai jogar assim, que cheguem primeiros volantes. E é no plural mesmo, porque primeiro volante joga o tempo todo.
leva amarelo o tempo todo, é expulso o tempo todo. Tá? Então, para mim, já que vai com Guto, já que vai dessa forma, que vá, tá? Com qualidade, porque foram muitos reforços contratados para frente, foram muitos reforços contratados para um perfil de jogo, para um perfil de escalação que o Sport não vai usar. Então, assim, a gente vai ver Lene Lobato entrando muito menos, a gente vai ver Titi Ortiz entrando muito menos, já não entrou, né, nesses jogos. Vai ter uma mudança aí na rotação. Vai ver mais Luciano do que Titi Ortiz. E para isso precisa de jogadores que façam essa função. Fred, a minha leitura de jogo está próxima da sua, essa da questão do volante já disse aqui. E o início, quando a gente... 15 minutos já estava 2-0, o desenho ali era de goleada. Era marcando forte a saída do Amazonas, fazendo boas tramas. O primeiro gol foi muito bonito, tá? A jogada, os toques de cabeça, a jogada de Fabrício para cortar e deixar para Barleta. Há tempos, né, que Lucas Lima não fazia duas coisas, que ele não dava assistência e que não finalizava. Aconteceu as duas coisas hoje. Deu uma linda assistência e deu uma finalização perigosa no segundo tempo, que era a única chance do Sport até sair o gol. E aí ia ser um chute muito longe, né? Mas, enfim, voltando ali para o primeiro tempo ainda, o desenho era de goleada. Aquele jogo ter se transformado no que se transformou, assim, eu achei muito preocupante. Pela falta de cabeça do time em alguns momentos, pela queda técnica de alguns jogadores. Essa questão, esse lance de Dalbert, eu assisti pela TV, não estava no estádio. Na hora que você vê pela TV, sempre aquela impressão, você sabe que vai dar errado. Assim, que o cara, ele demorou muito para o lance, ele poderia ter recuado, não sei até que ponto se recuar para o goleiro virou... Eu acho que ele escolheu errado mesmo. Acho que não foi temor de recuar para cair, para essa bola entrar, não. Mas a escolha dele foi muito ruim. E, embora aquele gol tenha sido anulado, mas reacendeu o Amazonas de forma que o Sport não conseguiu evitar. Então o Amazonas fez aquele gol corretamente anulado, tá? Só faltava... A gente viu... Teve uma grande discussão hoje da final olímpica se a jogadora dos Estados Unidos atacou, não atacou a bola, ficou aquele impedimento, se era... Até agora, mas a regra já mudou, não sei o quê, virou uma grande discussão. Nesse de hoje é impossível. O cara tá no lance da bola parada, o jogador do Amazonas tá... E ele faz o movimento clássico de quem parecia tá branco naquela cobrança de falta de Romário, de Romário, naquela cobrança de falta de exatamente. Romário. Então, assim, ali foi um impedimento, para mim, muito claro. Mas acendeu o time do Amazonas, que depois diminui outra saída errada, também pelo lado direito da defesa, mas com o Alisson ali. O que me chamou a atenção é que o Sport levou aquele susto, 2 sustos, e um deles virou gol. E parecia, quando voltou do segundo tempo, parecia que era uma continuidade do primeiro tempo. Não parecia que tinha tido 15 minutos de conversa no intervalo. Não parecia que tinha dito, os caras estão jogando por ali, um pouquinho mais de atenção, bora evitar esse tipo de situação, bora tentar ajustar, assim. É óbvio que essa conversa existiu, mas eu digo, parece que não teve nada, porque o início do segundo tempo é como se tivesse dado um pause ali, ó. Final, deram um pause e tiraram o jogo do pause. Não existiu intervalo. O jogo voltou da mesma forma, com um gol iminente do Amazonas, até saiu o empate. E eu coloquei no meu blog o seguinte: da hora que o Amazonas empata e até o Sport fazer um gol, seria horroroso 2-2 para a campanha do Sport. Mas pelo jeito que estava o jogo, não a campanha, mas o jogo, para mim já estava aceitável. Eu já estava quase aceitando o 2-2, porque o desenho era de um time incapaz de fazer uma jogada no ataque e muito, muito complicado na defesa. Nas duas laterais, sobretudo ali com o Fabi, depois com o Di Plácido, o 2-2 estava se desenhando para um 3-2 do Amazonas. Inclusive, deu um problema aqui no primeiro aqui em casa, e no final assisti pela TV Brasil. O jogo ainda passou no Gol também, mas vi na TV Brasil. É muito legal, né? Porque eu estava se vendo o jogo de uma forma no Premier e na TV Brasil de uma forma completamente diferente, mas a reta final da transmissão da TV Brasil era que o gol do Amazonas estava iminente, assim. Era uma questão de tempo, o Sport sentiu, e assim, é exatamente isso aí que está acontecendo. Até que vem aquela cobrança de falta e Zé Roberto, na posição legal, faz o 3-2, sem que o Sport tivesse feito nada além daquilo. Aquela falta não é tão perigosa. É uma falta até um pouquinho, alguns passos para trás da área. Era uma bola que estava sendo recuada quando acho que foi o Wellington Silva que sofre a falta ali.
próximo à lateral, não era um contra-ataque que foi parado pelo Amazonas, nada disso. Era o Sport ali tentando circular a bola para fazer alguma coisa sem conseguir, e o cara do Amazonas derrubou. Gerou essa falta que não era muito perto e o Sport fez o gol. E ainda me toma um susto aos 52 minutos, que passou um pouco até passou até um pouco a parte, mas assim, aquilo era bola de gol, tá? Era bola de gol. Era bola de gol e era sério, um 3-3, tipo aquele do Criciúma. Não, mas jogou bem. Pelo menos ninguém dizer isso hoje, né? Se sair aquele gol, ninguém ia dizer hoje que jogou bem. Não, naquele dia, óbvio que não jogou bem. E o quanto, aqueles 2 pontos, inclusive, não subiu por 1, né? Mas enfim, dessa vez venceu. É aquele meme feliz e puto. Porque os 3... Feliz e puto. Porque os 3 pontos eram essenciais. Sobretudo pela rodada de ontem. Santos venceu, América Mineiro venceu, Mirassol venceu, todo mundo que jogou ontem, que está ali acima do Sport, tinha vencido. Aí o Sport pega, com todo respeito naturalmente ao Amazonas, pega o 13º lugar no campeonato, não faz a parte dele. Primeiro, já não vem fazendo há muito tempo dentro da Arena Pernambuco, né? Já é um problema. O Sport comandante é um mandante muito ruim para um time que disputa o acesso. Ganhou os 2 últimos jogos lá, mas vinha sem ganhar, né? Foi justamente com César e esse com Guto. Não, ganhou os últimos. Ganhou os últimos 2. Ganhou os últimos 2, mas vinha sem ganhar, né? Não, então, e os 2 com sufoco, mas assim, e mesmo ganhando esses 2 jogos, a campanha continua sendo, nos números gerais, continua sendo. Não, o da Ponte com o César não foi tão no sufoco, não. O de hoje foi mais sufoco. E a campanha comandante de números gerais continua sendo fraca para quem briga para o acesso, e ficou isso aqui de colocar. Então, naturalmente, para a campanha foi um grande alívio, só volta a jogar na próxima sexta-feira contra o Vila Nova. Mas, pelo futebol, eu achei muito preocupante, porque você foi muito preciso, Celso. Fred, quando você falou da forma como o Sport jogou contra o Santos, entrou contra o Santos, e fez um bom primeiro tempo, fazia um bom primeiro tempo até levar o gol, lá com 30 minutos na Vila, e depois se perdeu. E ali, eu não gostei muito do trabalho de Guto naquele jogo, porque depois que o Sport se perdeu, juntando o primeiro tempo com o segundo tempo, assim, acho que mais de 35 minutos para fazer para mudar um time que estava mal em campo, juntando a reta final do primeiro tempo e a parte do segundo tempo. Mais de 35 minutos. E de hoje, a escalação de hoje, na Arena Pernambuco, contra o 13º lugar, foi um cavalo de pau muito grande na campanha. E é como você fala, o elenco atual foi montado para jogar de um jeito. Porque foi montado para jogar de um jeito. Né? E na hora, ele agora vai ser de um jeito, assim... O Sport não tem volante para a quantidade de volante que precisa para o esquema de Guto. Não tem essas peças. Porque Luciano vai ser a mesma coisa. Ele, pelo menos, eu acho até que para ser justo, analisando de forma proporcional, o 14 é pior do que ele. Assim, certo? Já que os dois vieram juntos, não vieram do mesmo time, muito pior, mas eles vieram juntos em situações onde foram 2 contratações, assim, no fim da janela e tal. Luciano é aceitável. Vini Faria não foi aceitável. E sendo aceitável, pode ser aceitável como era para ser Alisson Cassiano. Entrou o jogo, vai ser utilizado parte do jogo, ou porque não tem nenhuma peça, está todo no suspenso, está todo machucado, o cara vai lá e joga. Ou então está no meio do jogo, o cara é acionado. Mas você tendo, assim, algumas opções no banco. Ó, esse é o meu volante, assim, eu acho que não é o ideal para o decorrer da campanha do Sport. Mas... Por isso tem que trazer. Tem que trazer, mas... Porque Pedro Martins, que eu gosto, Cássio. Pedro Martins, que eu gosto, não precisa de um primeiro volante. Não dá para Felipe, não dá para ser 2 segundos volantes. Exatamente. Veja só, o Guto já deixou muito claro que vai ter um primeiro volante e segundo volante. E aí só tem Luciano. Mas assim, mas não é o ideal para aquela função. Por outro lado... Por isso que eu falei que tem que chegar reforço agora. Terça-feira. Mas eu tô já seguindo esse tema. Não quiseram o Dudu. Vai chegar durante a semana? Vai ser Luciano contra o Vila Nova, então. Ruim, né? Vai ser Luciano contra o Vila Nova. Se não chegar alguém pronto... Porque se chegar como chegou de Plácido, como chegou jogadores que estão há um ano sem jogar, os caras não vão começar jogando. Mas segue, Cássio. Um outro ponto que, nesse caso, faltou para Sousa. Me surpreendeu o Guto ter feito. Mas fez. Então ele fez, está feito. E faltou para Sousa. Não interessa se era o esquema, se era o motivo. Fábio Matheus entrou e jogou 12 minutos. Vini Farias, quando entrava, não saía. Vini Farias entra aos 28. Vini Farias entra,
joga o que joga e o treinador não fala, não dá, não tem condição nenhuma. Então, assim, precisa ter esse melindre que me surpreendeu, porque eu não lembro de Guto se assinar a ultrapassagem dele no Sport. Me surpreendeu também. Mas que bom que ele fez. Porque a forma como o Fábio Matheus entrou, a dispersão que ele entrou, a forma como ele entrou disperso hoje nessa partida, ele mereceu sair com 12 minutos em campo. É uma vergonha para o jogador, assim, é algo constrangedor para um jogador profissional da base, tal, capacitado, com potencial, como é o caso do Fábio Matheus. Mas ele entrou mal em Santos. Inclusive, a forma como ele entrou em Santos fez com que ele não fosse titular, hoje no lugar de Luciano. Exatamente. Assim, ele começou a titular em Santos. Era para ser titular hoje no lugar do Luciano. A lógica era essa, mas beleza, aí vai Luciano. Aí o Luciano sai, entra Fábio Matheus, 12 minutos depois ele foi substituído. Gostaria muito que Sosso tivesse feito isso no trabalho dele. Porque, no fim das contas, eu gostaria que Sosso ainda fosse o treinador do Sport hoje. Porque esse time tinha. Eu enxergava um potencial maior naquela forma de jogar, não na forma como vinha jogando, mas na forma como se propunha jogar. Daquele jeito do Sport. Para essa Série B eu achava que dava mais. E não do jeito que parece que vai ser. Mas, infelizmente, o treinador tem a sua ligação, o treinador não fez isso nenhuma vez. Pior, ele manteve durante... Entrou aos 28, o jogo vai até aos 50, deixou mais de 20 minutos. Um jogador incapaz de fazer absolutamente nada. Escalou 10 vezes, Cássio, na Série B. Escalou 10 vezes, então, mas alguns jogos, poucos minutos, mas aquele jogo que entrou aos 28, até o cara... Assim, aquele para mim foi demais. E tudo que o 14 tinha feito ali, ele poderia ter saído do jeito que Fábio Matheus saiu hoje. Então, infelizmente, Sosso não foi capaz de fazer isso. Gostaria muito que ele tivesse feito. E tomara que o que Guto fez hoje não seja só com o cara da base. Porque é fácil também fazer isso com o cara da base. Que se entrar quem é que está no banco, sei lá, entrar Zé Roberto, que estava no banco, se entrar Zé Roberto e errar absolutamente tudo, que ele tenha coragem. Se for um titular no começo do jogo, maestro. Como? Se for um titular no primeiro tempo. 20 minutos, não, mas tá nem no mal. primeiro tempo. Quero tirar 12 minutos no primeiro tempo é difícil, mas assim, dentro do jogo o jogo já está estruturado, JP. O jogo já está estruturado. O cara entrou no decorrer. Porque eu estou considerando assim, o cara entrar no segundo tempo e sair. Tipo, se isso acontece, tomara que não tenha sido hoje só um caso isolado. Porque outras vezes isso poderá acontecer. Tomara que aconteça. No primeiro, tomara que não precise, mas se acontecer, que o treinador faça novamente, porque com o da base é mais fácil. Então, tem alguns outros nomes que talvez seja mais difícil, mas era essencial a saída, porque a forma como o Fábio Matheus entrou no jogo assim é inaceitável. E assim, só tinha a opção dele sair, não tinha outra opção. Mas o Melindre poderia evitar. O Melindre poderia fazer duas situações, Fred. Uma, não mudar. A outra, não vou, que é o Melindre clássico, não vou tirar um cara que entrou há 12 minutos. Inventar qualquer outra substituição, porque ele vai tirar. Essa terceira opção, que foi tirar um cara, me surpreendeu e me surpreendeu de forma positiva. Porque, assim, entrou muito mal e tinha que fazer do jeito que ele fez. O gol nem saiu pela mudança. Saiu mais no lance de bola parada ali, isolado e tal. Mas a mudança de Guto era necessária para aquele momento, porque não dava também para aceitar esse 2-2 com o Amazonas. Enfim, a gente está falando de cara que entrou aqui no meio da live e olhar para a tela. Primeiro, se tiver só no áudio, tá entendendo, vai estar no susto aqui, porra, perdeu e empatou. Se estiver olhando para a tela, vai estar achando estranho. Como assim? Mas o que a gente costuma fazer aqui. O Sport venceu o jogo, mas não tem flores não, meu irmão, hoje não. Assim, é uma atuação onde o Sport colheu 3 pontos com... As flores existiram para 20 minutos. Sim, mas o jogo foram 20 minutos e fez 2-0. Mas dali para o final, o Sport flertou com uma frustração muito grande. Flertou com uma frustração muito grande. No fim, colheu os 3 pontos, mas colheu os 3 pontos e também várias lições assim para esse modelo de Guto. E o que é curioso, o Sport jogou 7 jogos sem perder, Fred. São 3 vitórias e 4 empates. Com 3 treinadores diferentes nessa sequência e com jogos ruins nessa sequência. Muito curioso, mas pelo menos está pontuando. Melhor do que do jeito que estava a derrota seguida e tal. A melhor partida foi sem Sosso e sem Guto. Foi contra a Ponte. Que foi com o Inter, foi com o César. Enfim, o jogo da sexta-feira no mas adversário... Deletem isso desse programa, tá? Eu não falei isso. Claro. Tá? Mas é um fato. Não usem esse corte. Eu não quero dizer de forma alguma. O próximo jogo do Sport é contra o Vila Nova. Tende a ser um jogo muito mais competitivo, fora de casa, lá no Oba, né? O Onésio Brasileiro Alvarenga. Vila Nova que ainda joga nessa rodada, né? Vila Nova ainda joga. E tende a ser o Sport da Vila Belmiro. E é o que a gente aceita, tipo, aquele time mais estudado no começo, não se expõe tanto e tal, beleza. E aí a gente vai analisar o próximo jogo comparando talvez com o da Vila. Mas esses jogos em casa,
essas oportunidades de pontuação, de resultado que o Sport tem, não dá para ser da forma como foi contra o Amazonas, não. E não veio dizer, mas o Amazonas... Não, meu irmão, assim, o Amazonas está na metade da tabela. Não é o pior time do campeonato. Não é o pior piores, time, mas não é para fazer o que fez hoje. Veja, não é o pior time do campeonato, mas na Série B tem uns 10 times que jogam do mesmo jeito e é para você vencer quando está em casa, se você quer subir. Isso. Hoje venceu, mas venceu por um triz. É um triz mesmo, porque o Amazonas já teve a bola para empatar. Assim como em Manaus, que os Amazonas também teve a bola. Teve um gol no lado do Amazonas no 3-2 que foi por um detalhe. É isso. Não, infelizmente, os 15 minutos iniciais ensaiaram uma atuação muito boa, mas assim, a quantidade de erros técnicos e talvez até de leitura para um entendimento desse novo tipo, que é uma nova forma de jogar com o Guto Ferreira, acabaram se desenhando numa atuação muito abaixo. Antes de JP entrar, eu tenho lido aqui no chat, e li no Clube 45, e li no Twitter. Eu acho que as pessoas, assim, os torcedores do esporte, eu falei isso no programa passado, tá? Primeiro ponto é entender que Sosso, nesse momento, é ex-treinador do esporte. Aliás, nesse momento agora, ele é treinador do Aliança Lima. Sosso não vai voltar para o esporte nessa Série B. Tá? Sosso não vai voltar para o esporte. O que Sosso fez, o que Sosso deixou de fazer, o que ele estruturou e os erros que ele cometeu, trouxeram o esporte até aqui. E daqui para frente vai ser Guto ou, eventualmente, se as coisas derem errado, um terceiro treinador. Mas não adianta a torcida, a partir de agora, criar, e eu citei isso no programa passado, e eu repito aqui, uma espécie de esporte imaginário de Sosso que vai conduzir todas as análises e todos os parâmetros. E detalhe, e começar a criar bloqueios até para o que está sendo falado, ou para o que está sendo dito, ou para o que os outros estão dizendo. Não é possível que alguém que ouviu 30 minutos de programa até aqui ache que esse programa, o que foi dito por mim e o que foi dito por Cássio, tem uma defesa, tem elogios à condução de Guto Ferreira, porque não teve nenhum, a não ser tirar Fábio, depois de ter botado. Não teve nenhum. No programa passado, Guto foi avaliado aqui como foi mal, que é o nosso... É a antepenúltima análise. A gente trabalha com 5 análises. O foi mal só tem assim, foi horroroso. E ninguém achou que ele foi horroroso na Vila. E spoiler, hoje, Guto vai ficar entre foi horroroso e foi mal. Tenho certeza que nenhum dos 3 aqui vai dizer que Guto foi razoável. Porque não foi razoável. Agora, a primeira análise que eu fiz no jogo no Twitter foi assim: escreveu isso tudinho para não criticar Guto como criticava Sosso. Aí eu pedi assim, me mostra uma crítica que eu fiz a Sosso na segunda partida dele. Me mostra uma crítica que eu fiz a Sosso quando tomou 4 do Retrô. Veja só, Guto Ferreira está na segunda partida. Não se pode ter o mesmo tom de uma crítica na segunda partida para outro que já estava na 30ª, começou a ser criticado aqui no programa por mim, de forma mais forte. Cássio, Cauê, que participam mais, vinham fazendo críticas mais leves, por exemplo. Veio ser criticado, eu comecei a criticar ele no jogo contra o Botafogo de São Paulo. Aquele empate medíocre contra o Botafogo de São Paulo. Né? Na verdade, assim, o jogo do Novo Horizontino, mas aí entrou para conta. Veja só, as derrotas em casa a gente estava colocando na conta. Na conta. Perdeu do Avaí, tá? Perdeu do Novo Horizontino em casa. E a gente, não, pô, foi aquilo, foi o gol que levou com 14 segundos. Foi uma experiência que fez e deu errado. Então, assim, as pessoas querem que a gente abra a live. As pessoas só querem ouvir uma coisa aqui. Querem que a gente abra a live dizendo o seguinte: Guto Ferreira é um merda, o esporte fez uma escolha errada, deu 100 passos para trás e Sosso é tudo que existe de melhor, estamos todos arrependidos, o esporte não vai para canto nenhum, mesmo tendo feito 7 pontos em 9 desde a saída de Sosso. Poderia ter feito os mesmos 7 com Sosso. Mas assim,
O que não pode é a torcida adotar uma postura de que o universo inteiro agora se volta contra o Sport. A cada passe errado, a cada erro isolado, a cada... de que nada disso presta, nada disso vai prestar, tá? Nada disso presta, nada disso vai prestar. Quando o Sport levou o gol, hoje o segundo gol, eu vi um cara bem feito. Isso é reação do torcedor, bem feito. Então, assim, vamos refletir. E parece que começou agora isso, né, Fred? Parece que o time só começou a errar agora, o time só erra passe agora, o time só erra saída de bola agora. É engraçado esse comportamento, porque, assim, 6, 7 rodadas atrás, o time fez um gol contra sem o adversário tocar na bola. Exatamente. E foi incapaz de reagir. Exato. O gol contra foi com 14 segundos. O time foi horroroso contra o Novo Horizontino, tá? Como foi horroroso hoje, depois dos 20 minutos. Horroroso. Agora, vamos tratar o Sport como um time normal. Que mudou o treinador. Sai um treinador que você gostava mais. Ok. Saiu. Ele não vai voltar. Ele não tá nas cadeiras igual a Florentino ficou um ano no Recife esperando a hora de voltar, não. Ele viveu a vida. Vai trabalhar para construir a sua carreira, que não tem lastro nenhum, tá? Que não tem lastro nenhum. Talvez o Sport seja um dos bons trabalhos de Sosso. Que ele volte para o futebol peruano, onde ele foi ok no Sport Cristal. Foi o Sport Cristal que ele era, né? No Sport Cristal era Anderson. Eu esqueci o time que Sosso foi. Que ele faça um grande trabalho no Aliança. Poucos defenderam tanto o Sosso quanto eu defendi, porra. Eu defendi Sosso tomando 4-1 do Fortaleza. A galera querendo a cabeça, a moto, o esporte é horrível. Eu disse, não, meu velho, olha só, jogos como esse estão na conta. Deixa ele construir a carreira dele, ele pode voltar para o esporte, saiu com todas as portas abertas, saiu com a aprovação da torcida. Mas ele não vai ser o treinador do esporte daqui a 3 rodadas. Se o Sport perder os 3 jogos, não vai ser Sosso. Nem vai ser Vojvoda. Nem vai ser não vai ser um treinador nessa linha. O Sport vai para uma linha mais conservadora. Vai ser alguém que depois de 3 rodadas a turma vai estar querendo vai pedir a cabeça. Então, assim, que as críticas, que as reclamações, elas sejam dentro da ótica de construção, como foram o tempo inteiro de Sosso. Se os problemas forem se repetindo, se decisões erradas forem se repetindo, se conduções erradas dentro de jogo forem se repetindo, aí a temperatura vai aumentando. A temperatura vai aumentando. O que não pode é o treinador já chegar com a temperatura no topo. Tá? Detalhe, o jogo de hoje pesou contra Guto. Se ele não fizer uma reflexão dos caminhos escolhidos em parte do jogo de hoje e da falta de resposta que o time teve quando as dificuldades começaram, se ele não fizer essa reflexão e no jogo contra o Coritiba, em casa, não tiver correções, pode ter certeza que daqui a 2 semanas a crítica é muito mais forte. Como a crítica contra o Botafogo, contra o Guarani, foi muito mais forte do que contra o Novo Horizontino. É a repetição dos erros que aumenta o tom das críticas. Não é o aparecimento do erro que faz com que as críticas sejam devastadoras. Repito, para quem está na dúvida, veja o programa da derrota para o Novo Horizontino. Depois você veja o programa da derrota para o Botafogo. Depois você veja... Da derrota não, do empate para o Botafogo. Depois você veja o programa da vitória sobre o Guarani. Essa trilogia, para mim, como eu já falei 800 vezes aqui, é a trilogia que aumentou a minha preocupação sobre o futuro do trabalho de Sosso. Repito, não esperava que ele fosse demitido. Achei que dariam a ele o jogo da Ponte Preta e a chance de um recomeço. Mas não veio. E na hora que não veio, aqui a página, vira a página. E vamos... Não é do zero, porque não existe do zero. Vamos de Sosso para frente. Sosso nos ensinou, por exemplo, que times como o Amazonas, você não precisa de Luciano, que dá para ganhar com Titi Ortiz. Sosso nos ensinou isso.
A gente só tá aqui criticando a entrada do Luciano, não é nem a atuação do Luciano na entrada dele, porque Souza mostrou que contra times como Amazonas dá para jogar com o Titi Ortiz. Mas já pegou times como o Amazonas e o próprio Amazonas e se complicou. Porque hoje não é a primeira vez que o Sport se complicou com o Amazonas. Tá? Então, assim, vamos página a página, tá? Jogo a jogo e vendo como o Guto age em relação aos seus erros. Por exemplo, ele levou 2-2, abriu mão na hora, mas ali talvez fosse tarde demais. Mas que jogadores ele tinha? Na hora que ele tira Luciano pro Fábio, ele não já está tentando uma mudança? Aí a gente vai debatendo mais ao longo do programa. JP, tua visão geral sobre o que aconteceu hoje na Arena. Boa noite, Fred. Boa noite, Cássio. Todo mundo que está na audiência, agora de forma mais oficial. Fred, você falou bem, né? Eu cheguei aqui já no decorrer do programa, mas vim ouvindo desde o início. E você falou bem quando esse jogo começou às 16 horas na escalação. É uma tônica que a gente viu, que se viu debater em vários lugares e que a gente está vendo até aqui, por exemplo, no chat, né? No Sport ali 3, 4 volantes, Fabinho improvisado. Eu acho muito importante, tá? Guto está sendo Guto desde o primeiro momento. Porque você pode criticar a saída de Souza, você pode criticar a contratação de Guto, mas eu acho que o pior cenário de todos seria você ter Guto Ferreira querendo imitar Souza. Se é Souza, sendo Souza, se é Guto, sendo Guto, o pior caminho de todos era você ter um sonhando com o outro, querendo ser outro, querendo que ele fizesse o que o outro faz. E Guto não está fazendo isso. Esse é um passo importante. Se você traz Guto Ferreira, o seu treinador é Guto Ferreira. O seu time tem que ser escalado como Guto Ferreira, o seu time tem que jogar como Guto Ferreira. Isso vai dar certo? Isso vai dar errado? Isso vai trazer empate, vitória? Não sei. Você não controla o resultado. O resultado é o imponderável do futebol. Mas você tem Guto Ferreira, você precisa ter Guto Ferreira como treinador. E quando ele coloca Fabinho na lateral direita, e assim, teria que ser muito ingênuo para achar que Fabinho não iria jogar com Guto, tá? Teria que ser muito ingênuo. Quando ele utiliza Fabinho na lateral direita, ele passa um recado. Ou que de Plácido ainda não está pronto, fisicamente falando, ou que ele não quer uma característica que de Plácido oferece. E eu acho que é um pouco dos dois. Porque a gente consegue, quando o Fabinho entra normalmente nos jogos no meio-campo, a gente vê um Fabinho solto, livre, querendo chegar na área. Hoje a gente viu um Fabinho praticamente como um terceiro zagueiro pela direita, principalmente ali no momento de saída, de construção. Então a gente já viu que Guto quer também essa característica de Fabinho. Quer, ou pelo menos quer essa característica no seu lateral. Dalbert, pelo outro lado, é um cara que estava um pouquinho mais livre, mas não é um cara que abandona a posição, não é um cara que inicia a jogada lá no fundo, né? E por que eu estou falando disso e esquecendo um pouquinho o jogo do Santos? Porque o jogo do Santos foi fora. Seria já completamente natural que o Sport entrasse ali buscando empate, que o Sport entrasse ali mais recuado. Mas no jogo em casa, você espera algo diferente. Você espera uma postura, uma escalação mais ofensiva, você espera uma dominância. E aí você vê 4 volantes, um improvisado, 3 ali no meio campo, com Fabrício mais avançado, Lucas Lima iniciando mais pela direita, que a torcida clamava por ver um Lucas Lima centralizado. Mas eu não vou estar aqui, Fred, sendo demagogo e julgando só pelo que ele escala. Ele quer ir com os 3 volantes, quer ir com o Lucas Lima na direita, quer ir com o Lucas Lima aberto, Barleta do outro lado. Ok. Eu vou aqui analisar comportamento. E com esse time, com essa escalação, o Sport fez 25 minutos, né? Eu vi vocês falando de 20, mas na minha visão ainda leva um pouquinho mais, mas ok. É isso, 20, 25, minutos. Perfeito, 25. De completo domínio, onde o Amazonas não passava do meio campo, de fazer um 2-0. Ah, mas tem 3 volantes. E aí eu vou fazer um pedido a você que está aqui, que está achando ruim, que está reclamando de 3 volantes, não sei o quê. Você viu os gols do Sport? Você viu como esses gols nascem? Você sabe, ok, foi de uma recuperação de posse no meio campo, saída ali que o Sport vinha pressionando muito a saída do Amazonas, recuperou inúmeras bolas no campo de ataque, inúmeras.
O primeiro gol, você sabe quem recupera essa bola praticamente na linha do meio campo? Alisson, zagueiro. Uma bola longa, que o Amazonas vai tentar construir curtos, vai, não vai, o goleiro faz uma bola longa, Alisson no meio campo, briga, recupera em cima, o Sport vai ao ataque, Casquinha ali, chega, Fabrício Domingues assistência, um volante, pisando quase na linha de fundo, dando assistência para Barleta, o volante foi por fora, o ponta veio por dentro para fazer o gol, então o Sport foi um time de mobilidade nesse momento. Tá, foi um time que Lucas Lima veio para um lado, Barleta foi, troca de posição o tempo todo. Fabrício atacando pela esquerda. Isso. Fabrício iniciava no meio, mas trocava com Barleta, e Barleta ia para o outro lado, Lucas Lima no primeiro gol, a jogada Fabrício vem pela esquerda, pô. É tão raro a gente ver Fabrício pela esquerda. E aí eu te convido agora o segundo gol. Você sabe como nasceu o segundo gol? Você sabe quem recupera a posse de bola no campo de ataque? Luciano Castan. Um zagueiro, não foi nem no meio campo, não foi nem perto da linha do meio campo. No campo de ataque, Luciano Castan recupera a bola, sobra no pé de Felipe, Lucas Lima, Gustavo Coutinho, 2-0. Ah, eram 3 volantes, é um zagueiro, é um volante improvisado. Eu quero aqui julgar comportamento. E até esse momento, até os 20, 25, o Sport fazia um jogo impecável, com bola, sem bola, mordendo em cima, jogando sério, sem inventar. É um time que tem problemas, na saída de bola e vai continuar tendo, tá? Porque não é característica de Guto. Inclusive, nesses primeiros 20 a 25 minutos, é um time que não quis inventar nessa saída, conduzia quando dava, abria no lado quando dava, usou muito pouco o passe por dentro com os volantes, tá? O Sport usou muito pouco, fazendo ali, segurando esses 3 caras mais atrás, Fabinho e os 2 zagueiros, Alisson e Luciano Castan, diferente do que fazia com Felipe entre os zagueiros, né? Como a gente mais se acostumou a ver com o Souza. A gente viu um Felipe já tentando jogar nas costas dos atacantes do Amazonas, e essa bola entrou muito pouco nele nesse momento, porque o Sport não forçou. O Sport não forçou essa bola e abriu 2-0, amassando o Amazonas. Abriu 2-0 sem sofrer. Mas aí vem... JP, que as rotulações não cabem. Eu estava lendo aqui no chat, pouco antes, ou no iniciozinho do seu comentário, dizendo assim, voltou a era de jogar por uma bola. Jogou por uma bola? Jogou por uma bola? Não jogou por uma bola. Os problemas são outros. O Sport teve 3 a 4 chances. E agora o JP vai entrar na outra parte do jogo. Onde o jogo tá no YouTube. Eu tô com ele aqui passando de novo. Tô ouvindo o podcast enquanto revejo aqui alguns pedaços do jogo. Tá no YouTube. Você pode parar agora, ouvir a gente e assistir lá o que é que foi o jogo. Agora, pós 25 minutos. Aí agora a gente vai para os problemas. Não foi um time que entrou retrancado, não foi um time que entrou para jogar para a bola. Foi um time que entrou jogando, repetindo. E Cabral, que estava na transmissão do Premier, falou 100 vezes. Repete a maior virtude do Sport no ano, que é a pressão alta, tomando a bola no campo do adversário. Repetiu. Ninguém joga 45 minutos daquela forma. Tá? Nem o Sport imaginário de Souza joga. E não tem problema. Perfeito. Porque a gente vai debater agora. Que foi bem. O Sport faz o 2-0, recua um pouquinho, depois volta a subir na boa e recuou sem sofrer. Depois voltou a pressionar, a subir na boa, quando dava, quando tinha condições, recuperando bola, forçando, porque primeiro o Sport começou recuperando no seu mérito, no seu êxito. Depois o Sport começou a forçar o erro do adversário, que também é um mérito do Sport. Mas foi a partir de erros do adversário. Porque o Sport condicionou o jogo a isso. Isso. E aí, a partir de agora, o JP segue para esse segundo jogo, né? Isso. Que o Sport foi corroendo dentro da partida. E aí, inicia, como você bem falou, a segunda parte do jogo, que é na metade do primeiro tempo, vamos chamar assim, que para mim fica muito claro esse gatilho de mudança de comportamento no gol anulado do Amazonas. Que é um gol que nasce no escanteio do Sport, a bola, né, é cortada, sobra ali para Delbert, ele vai tentar cortar em cima, erra, recupera. Quando recupera, ele pode jogar com o goleiro fácil, pode cortar para fora,
Eu acho que dava para virar e se desfazer, mas vai para o que eu não digo que foi muito mais o erro da decisão do que o erro técnico. Tá? É muito mais o erro da decisão do que o erro técnico. Porque o erro técnico ele vai acontecer. A gente está falando de Série B. Ninguém vai acertar 100% das suas ações no jogo. Você vai errar passe, você vai errar, vai segurar uma bola ali, você vai sofrer perda de posse. O que você não pode é você ser o último homem, o cara do rebote ali na bola parada, você ter a chance de cortar em cima, erra. Aí consegue se recuperar e pode jogar fácil, pode finalizar a jogada, fazer o time voltar, time que está todo lá na frente, zagueiro que foi para o escanteio, para a bola parada, o time pode voltar, você pode jogar com o goleiro, e você segura, perde a posse de bola, e aí é aquele querer fazer algo a mais. Encerra o lance, pô. Encerra. Faz o fácil. Faz o que é o jogo de Guto, um jogo de segurança. Deixa o time voltar. Não. Segura a bola. Tenta fazer um algo a mais. Tenta fazer algo diferente para mostrar que pode, que tem capacidade, que é melhor. Isso eu não estou falando de um jogador específico, não. Isso é um erro que muitos jogadores cometem do esporte. E aí, o Amazonas vai lá, recupera, faz o gol, que acaba sendo, né, corretamente anulado. Mas depois faz o 2-1, consegue já na reta final fazer o 2-1. E como é que esse gol nasce? É um passe errado de Alisson? Muito errado. Mas já antes, a bola estava na mão de Kaique França. Ele tenta sair jogando por dentro. A bola para no pé do Amazonas. O Amazonas vai até a entrada da área, erra um passe. Alisson devolve de novo. E aí 2-1 para o Amazonas. Pô, você jogou 25 minutos sem sofrer. Sem dar nenhuma mínima chance para o adversário. Aí na reta final, quando o adversário está crescendo no jogo, quando o adversário está querendo, está chegando, está construindo, é onde você vai querer fazer o que você não vinha fazendo? É onde você vai querer fazer o que não vem dando certo nos últimos jogos, seja com Souza, seja com César, seja com Guto. É onde você vai fazer o que você não fez até agora na partida inteira, onde em grande parte dela você foi melhor. É dessa forma que você vai conseguir ganhar confiança? Você tem 2-0 no placar, velho. Você tá dominando o adversário em boa parte do jogo. Ah, eu quero que marque na pequena área. Não quero que marque dentro da pequena área do adversário 45 minutos, não. Eu sei que não dá. Agora, não precisa, num time que não tem confiança para isso, um jogador que chegou agora, tá forçando bola por dentro, não precisa estar forçando algo que esse time não está condicionado a fazer. E sabe o que é pior, JP? Sabe o que é pior no erro de Alisson? É que Dalbert já tinha cometido um erro, pô. Exato. Olha só, o Sport foi perdoado. O Sport, exatamente. O Sport foi perdoado pelo erro de Dalbert. Naquele momento, a lógica número 1 do time é: veja só, isso aqui não pode acontecer, porque quando o Amazonas vem com a bola, não tem risco. Não tem risco. Agora, se a gente der a bola para o Amazonas, a gente se coloca em risco. Vamos deixar que o Amazonas venha um pouco a bola para que a gente possa roubar a bola e sair no contra-ataque. Mas o que aconteceu daí para frente foi uma série de erros de saída de bola do Sport. E aí você destacou bem. Kaique França, ele sai errado, o Sport recupera a bola e na mesma jogada, Alisson não podia ter trazido o zagueiro com o mesmo nome, né? Eu acho que esse foi o karma. Não, aí, isso aí é difícil. Né? E aí pode ser. E aí é isso. E aí é um gol já aos 40, 41 minutos de um time que dificilmente se recupera mentalmente dentro das partidas, né? E aí, velho, Guto não é mágico, Guto não é... Eu já vi gente aqui no chat dizendo, JP disse que gênio é Guto por 20 minutos. Não é isso, não. Eu tô falando que é a Série B, pô. O time começou 25 minutos amassando, recuperando no campo de ataque. Tu tá lá em cima pressionando. O Sport não tava nem se desgastando muito, porque recuperava no último terço do adversário, pô. Recuperava, virava, tava ali em jogada
individual, 4 contra 4, 3 contra 3. Tendo os volantes ali por trás como cobertura, tendo os zagueiros encaixados, tendo os laterais, né? Fabinho ali quase sem subir, Dalbert só subindo na boa. E aí você começa a chamar o adversário para o seu campo, você começa a segurar a bola no seu campo, você começa a dar passe, errar passe dentro do seu próprio campo. O que é isso? Os jogadores não estão no jogo, não estão vendo, não viram o que foi que aconteceu no jogo pro time. Não viram a história do Sport nessa Série B, pô. Pô. Tá proibido colocar a bola para lateral. Tá proibido Exato. dar uma... Alisson, naquele momento, a estreia dele, treinou pouco com o time, acabou de recuperar uma bola. Não pode. Joga na frente, pô. Tem não Coutinho. Pode jogar pro ponta, não. Não pode jogar para Coutinho, não. Não pode jogar pro ponta, não. Abrir a bola em diagonal. Não pode lançar, fazer direto no Coutinho, que estava bem no jogo. Naquele momento do jogo, o Coutinho estava bem no jogo, ganhando bola por cima. Isso. Você precisa forçar uma saída de bola com o time adversário todo no seu campo, porque acabou de... Porque aquilo ali foi o seguinte, aquela jogada, JP. Foi a primeira jogada que o Amazonas construiu. Aí vem um cruzamento na área, tem um toquezinho, o Kaique faz uma defesa... Ele até valorizou a própria defesa, foi uma defesa segura. Aí ele sai errado, recupera a bola, sai errado, leva o gol. Ou seja, o Amazonas estava no campo ofensivo. Para que correr esse risco? A bola foi para ninguém, a bola de Alisson foi para ninguém. Foi pro meio, é elemento básico. A de Kaique antes já tinha sido para ninguém. Já é, exatamente. Porque isso para ninguém. Porque isso, JP? Mina, sabe o quê? Colocou o Sport em risco no jogo. Certo? Muito em risco. Muito em risco. O Sport ter saído com esses 3 pontos é um bambo. Mas mina a sequência de Alisson no Sport, pô. Isso. Alisson tava bem até aquela bola. Dali pra frente, isso. Virou um zagueiro inseguro. E aí o chat já tá falando aqui em Chico, eu sinceramente já cogito. Jogar com 2 esquerdos mesmo. Porque Chico foi melhor contra o Santos do que Alisson hoje. No todo, foi muito melhor. Chico tem responsabilidade para não fazer uma bola dessa, pô. Como o Castan tem. Castan errou uma. Que foi na sequência do Novo Horizontino contra o Botafogo. Quis mostrar... Aquela bola para mim de Castan, ele só errou por conta da bola de Alisson Cassiano. Sabe? Ele quis mostrar uma frieza, né? E aí acabou cometendo aquele erro. Mas não pode ficar dando gol. Não tem quem sustente isso, pô. Não tem quem sustente. Pode ter triturado o Sosso esses gols. E pode triturar Guto. E pode triturar o Sport. Porque dar gol... Porque, veja só, numa Série B que o Sport é tecnicamente superior... Eu já cheguei aqui a dizer que era tecnicamente superior a 14 times. Mas agora vamos diminuir, né? Porque já passou tanto tempo no campeonato. É tecnicamente superior a 10 times, 11 times. Quando você enfrenta um desses times, você basicamente só leva gol se você permitir muito. 3 hoje, pô. 3, pô. Tá? Fez uma falta contra a Ponte de Dalbert desnecessária. A Ponte só ameaçava o Sport com bola parada. Aí Dalbert vai lá e derruba. Eu não sei, Fred, aqui, até para a turma ter noção, o perfil da Série B, ele disponibiliza os gols, né? Na transmissão, é do Gol, está aí no nosso Twitter, mandei aí no chat privado, para a turma ter um pouco da noção, para quem não viu. Assim, a própria transmissão do próprio brasileiro coloca. Eu estava revendo aqui, porque vocês foram descrevendo, eu estava meio perdido aqui, pode colocar assim, eu só está mais ou menos ali no meio. Esse gol, o passe de Alisson, ele realmente é inaceitável. Aí a jogada muito boa de Fabrício Domingues, corta e dá para Barleta. Aí o Sport jogando do jeito que... Olha o Castan aí, como JP tá no silencioso. Não tem só Castan recuperando bola. Castan, Felipe, o volante. E muito bom passe do Lucas Lima e Coutinho. A bola de Felipe, a bola do Lucas Lima são bolas perfeitas. Pô. Não, mas só pra, não tá no mesmo, estão no mesmo estágio. Não, não, pô. A de Lucas Lima é genial, pô. É porque para não parecer que é mesmo passe, não. O gol existe por causa do Lucas Lima. Agora pronto, aí, exatamente, travou agora. Volta ali um pouquinho, porque travou justamente o passe errado. Volta só um pouquinho. Mais do que isso. Mais, é. Pronto, aí. Para. Pronto. Para quem foi essa bola? Ela vai para o meio, assim, é muito difícil entender. Um estreante que é um passe para aí. Para quem ia essa bola? Para quem ia essa bola? Não era para Luciano,
Não era para Felipe. Foi muito difícil entender esse passe. Assim, para o estreante dar um passe desse é muita segurança, mesmo assim. Mas enfim, dá play para que a gente continue vendo os gols aí. Só para. E ver como é rápido. Sai o passe errado. Dominou. Pode dar o play aí. Aí. Travou? Será? E tem Não, depois aqui ainda. tá rolando. Tá rolando, tá Tá rolando. rolando, então é no meu computador que tá errado. E aí, ó. É porque aí já pega depois do erro De Domingos. E aí, Dalbert, pelo amor de Deus. Dalbert foi ridículo nessa jogada. Não, sentiu a dorzinha, depois caiu, não sei o que. Pô, Ele não marcou o cara, que tentou criar horrível, impedimento. péssimo. Pior que ele, só o Bandeirinha que deu impedimento nessa jogada. Brincadeira, né? Assim, brincadeira. E aí, bola parada. Como é importante o VAR, porque assim, seria um escândalo um gol desse não ter VAR e ser anulado. Seria. Seria um escândalo. Seria. Ainda bem que tem o VAR para ser justo. Tem que ser justo, pô. Tem que ser. E aí o gol do Sport é uma bola parada que foi a única chance que o Sport criou, assim, em muitos minutos ali. Não teve absolutamente, nos melhores momentos você não vai conseguir achar mais nada ali daquilo ali. E aí é isso, a gente vê um Sport ainda muito sem psicológico para retornar às partidas. O segundo tempo foi totalmente nessa tônica. Primeiro tempo a gente não... Mesmo levando 2-1, mesmo ali na reta final, indo para... convidando o Amazonas ali para o seu campo, errando decisões, talvez a gente não colocasse ninguém como muito mal, ninguém como mal, teria sido ali de um razoável para um positivo, a maioria das atuações. Mas no segundo tempo é um time que implode. É um time que não sabe jogar minimamente sobre... que não vou dizer que não sabe, mas que não tem conseguido jogar minimamente sob um cenário de pressão, sob um cenário onde não esteja dando tudo certo, sabendo que é um time que costuma errar. É um time que só joga quando está tudo certo, mas que ele mesmo, em alguns momentos, tira esse tudo certo. E JP, esse segundo gol, ele é muito... O segundo gol do Amazonas, ele é muito didático, porque é o seguinte, ele é o reflexo de jogadores sem confiança. Porque ele nasce do erro de Fábio, que dá uma bola horrorosa para Alisson, que recua errado, o Sport salva a jogada, Dalbert fica caído na área, tá? A bola não é jogada para fora, a bola volta e Dalbert comete esse erro de marcação ridículo que ele cometeu, deixou o cara completamente livre para fazer o gol, tá? Dalbert tinha errado e vinha sendo vaiado. Fábio, que tá entrando de forma inexplicável. Tá jogando. Eu não sei o que aconteceu com o Fábio nas últimas partidas. Acho que 6ª, 7ª partida horrível de Fábio. Horrível. Horrível. Não pôde mais entrar, veja só. Infelizmente, Fábio agora. Hoje foi muito ruim para ele. Pedro Martins tem que ser acionado antes. Pedro Martins tem que voltar a ser acionado à frente dele, quando necessário. Ele tem que descer um pouquinho no final da fila, entrar num jogo ali que esteja um 2-0, 3-0, para ele trabalhar a bola, tá? Porque não pode jogar desse jeito. Então, assim, talvez a intervenção, na hora que teve a saída de Fabinho para a entrada de Plácido, talvez já tivesse que ter tido Cariús ali, da de Dalbert, sabe? Ficou muita gente... Claro que Guto não ia contar que Fábio ia entrar daquele jeito. Mas ficou muita gente insegura dentro de campo. E aí, JP, eu acho que essa insegurança é que mina totalmente a saída de bola. Porque só restava Castan e Felipe. Que tem coragem para sair com a bola. Mas e aí a gente não viu... Isso, hoje Fred, a gente não viu tanto... Passar. E aí não sei o quanto é dedo de Guto, quantos foram os jogadores. Hoje a gente não viu tanto Fabrício e Lucas Lima afundarem para ajudar nessa saída. Porque com o Souza eles afundavam. Aí talvez seja a orientação de Guto. Deixar os caras, já que tem 2 volantes, deixa eles lá na frente. Não precisa afundar tanto. Tá? Não precisa afundar tanto. Mas faltou até o se ligue deles ali nessa hora para socorrer. Porque, na verdade, o pior esporte do jogo foi o esporte do segundo tempo. Foi pior do que o na reta do primeiro. Muito mais. O esporte do segundo tempo foi horroroso, pô. Horroroso. Não reagiu ao segundo gol. Esteve para levar o Sport mal do primeiro tempo estava jogando o jogo. O Amazonas estava chegando, o Sport estava indo, com menos efetividade do que começou, mas era um jogo jogado. O Sport do segundo tempo é jogo do Amazonas. Total. Foi muito... Veja só, é o que Cássio chegou a falar aqui. Teve uma hora do jogo que, assim, vai levar o terceiro. Porque o desenho era todo para isso. Tá?
todo para isso. Aí entra uma figura que ajudou muito. Não tem participação nenhuma no gol, mas ajudou, que foi o Wellington Silva. Porque entrou dando, meu irmão, parece que tem uma turbina a mais do que os outros. Entrou dando um calor da porra ali, levava a bola ali pra frente. Numa dessas levadas de bola, fez aquela jogada, aí Fabrício sofre a falta, o time organizou bem, e daí saiu o gol no bambo. Que vale também, né? A gente leva tanto, pode fazer um de vez em quando. Leva muito mais do que faz. Tá? E assim, foi um bambo com mérito, tá? Reflexo muito bom de Zé Roberto para conseguir transformar aquela bola numa finalização. Não, veja só, ali a bola bateu nele, não. Ali ele ali é o mérito total dele de conseguir desviar. Agora, é um lance muito isolado. O meu ponto é. Gutobol. Vou usar o termo. É um lance muito que isolado. Cássio Cardoso usava e na Bahia é famoso, Gutobol. Mas é mais do que gotobol, porque não é só uma bola na área, não. Ali teve que o atacante fazer algo que não é todo dia que a gente vê. Se jogar naquela bola, a bola acertar e no cantinho, enfim, batendo contra o pé do goleiro. É porque o Gutobol diz que é isso, bota a bola e ela, de alguma forma, ela entra. Ok, acontece. Porque ali é um lance isolado que o Sport vence o jogo, mas é isso. De vez em quando acontece. É a primeira vez que se ganha chateado? Claro que não é. Claro que não é. E de vez em quando o cara perde e fica feliz, pô, depende do confronto mata-mata. Mas a questão é que... Por que se analisa dessa forma? Porque isso é a 20ª rodada, o cara tem 38. Assim, um time que... Na 37ª, ninguém vai reclamar, não. Exatamente, porra. 37ª é assim mesmo. Tem que o negócio é ganhar e tal. Mas assim, tendo 18 rodadas pela frente, precisa entender que, ó... No caso do Sport, 20, né? Porque pro Sport só foram 18. Ainda bem, veja, nesse caso ainda bem, mas eu falei, esse jogo foi da 20ª rodada, mas o Sport tem menos 2, é verdade, né, Fred? O Sport tem 18 partidas. 18 jogos, né? E em tese o Sport, que dos 2 jogos, o Sport poderia até ser líder. Mas enfim, mas hoje, como esses jogos não existem e nem é conta de banco para ir lá pegar depósito, se você tiver dinheiro, naturalmente, o Sport está a 1 ponto do G4. A questão é, porra, desse jeito, tendo mais 20 jogos pela frente, consegue. A dúvida fica muito grande, pô. Como o Fred falou, se for na 37ª, aí na 38ª vai estar mobilizado, é outra coisa, vai. Mas assim, tendo 20 jogos pela frente, onde você sabe que você tem que ter um aproveitamento de, sei lá, 60%, 70% dos pontos, assim, não sei se é exatamente assim, mas para ficar no G4, que tá dando trabalho, essa não parece ser uma atuação que de 10 jogos o Sport, nesse modelo de jogo, o Sport consiga vencer 7. Desse jeito, eu acho que 10 jogos jogando desse jeito, talvez vença 4. E 4 e 10 não vai para lugar nenhum. Esse jogo de hoje não é um jogo que você fala, ó, contra o 10 Sport dos 70 minutos hoje não vence nem 4. Mas assim, esse jogo de hoje, o cara sai e diz, ó, e pega em jogos intermediários. Contra 10 jogos, em 10 jogos intermediários, jogando essa bola, o Sport venceria todos? Eu acho que não venceria. Eu acho que se engancharia em algum jogo, tendo a quantidade de erros que teve hoje. É isso que preocupa. A análise é focada, em parte, nisso. É olhando para o futuro. Hoje ganhou os pontos, mas para o futuro, hoje foi suficiente? Não foi. Aí algumas pessoas estão lá. Arthur disse aqui, o Sport jogava futebol, dava espaços na defesa, dava, era juvenil, era, mas jogava bola, acabou. Contra o Novo Horizontino jogou. Contra o Botafogo de São Paulo jogou. Contra o Guarani jogou. No segundo tempo contra a Chape jogou. Contra o América Mineiro, jogou por quanto tempo? Contra Mirassol. Contra Paysandu. Contra Ceará. Realmente foi isso, Arthur. Faz uma volta. Realmente, essa foi a definição do Sport. Eu citei quantos jogos aqui, pô? Eu citei muitos jogos aqui. Realmente o Sport jogou futebol contra o Novo Horizontino, contra o Botafogo de São Paulo, contra o Guarani, contra a Chape, contra o Mirassol, contra o Paysandu, contra o Ceará. Jogou futebol. Detalhe, contra o Ceará a gente elogiou, mas não foi isso aí, não. Não é dando espaço na defesa. Não jogou retrancadinho com o Souza lá e corretamente elogiamos. Isso aconteceu mesmo? Isso realmente aconteceu na maior parte dos jogos? Não aconteceu. Eu queria o Sport tomando 3 gols fora e fazendo 4 em casa. Eu queria o Sport de Souza sendo impositivo, dominando os times mais fracos. Mas Souza, quando cai, o Sport está a 13 jogos sem ter conseguido marcar mais de 1 gol por jogo. 1 gol por jogo. 1 gol por jogo.
O Sport nas 3 últimas partidas fez 7. 7. Com o Sosso foram 7 jogos para fazer 7. A teoria, o que a gente gostava de Sosso, minha gente, lembrem disso. Eu era um defensor absoluto de Sosso. O que a gente tanto aplaudia, tanto queria que o Sosso estava acontecendo, não estava acontecendo. Tinha desfalques? Tinha desfalques. Quando os jogadores voltaram, ele colocou Barleta de lateral esquerdo e Fabrício de lateral direito. Então, assim, vamos analisar o que aconteceu. Vamos analisar o que aconteceu. Vamos analisar o que aconteceu, pô. Aí, Kelvin tá perguntando, o que é que eu vejo em Guto? Meu irmão, eu tô criticando o Guto desde o começo do programa. Guto foi considerado que foi mal contra o jogo do Santos. Pode voltar lá o programa, tá lá, laranja, a atuação dele. E hoje eu tô dizendo aqui, se for laranja, ele sai no lucro, que talvez ele saia vermelho. Agora, aquele jogo contra o Atlético Mineiro, eu vi uma vez. Vi vários outros recortes interessantes. Bom, o primeiro jogo contra o Fortaleza foi muito bem. Eu saí. Lê meu tweet no dia, eu saí assim. É isso que eu quero do esporte para a temporada. Perdendo ou ganhando é isso. Mas eu não mudei meu tom em relação a Sosso porque mudei de opinião em relação ao estilo dele. Eu mudei de opinião em relação a Sosso porque eu não passei mais a identificar o estilo dele. Ele passou a cometer o mesmo erro de Henderson do ano passado, que é pegar um time que não tem mais os jogadores com aquela característica e forçar os jogadores a terem aquela característica. O esquema de Virou Sosso, refém dele mesmo, né? O esquema de Sosso, a forma de jogar do esporte dependia 75% de 2 jogadores que parte da torcida criticavam muito. Filipinho e Pedro Lima. Que agora é todo mundo batendo palma, mas a gente chegava aqui, era o chat descendo o cacete em Pedro Lima. A gente elogiando Pedro Lima e o chat descendo o cacete. Tá? Então, sem Pedro Lima e sem Filipinho, ficou muito difícil. Porque perdeu o box-to-box, como chamam. Os jogadores que levavam e voltavam o tempo inteiro. Por isso que ele tentou emular Barleta e Fabrício. Por isso que ele tentou emular um novo Filipinho e um novo Pedro Lima. Só que não é para isso que treinador existe. E aí é a mesma crítica que eu faço a Anderson ano passado. Um treinador não existe. O treinador não pode pegar assim, ó, Filipinho, eu quero que você seja o novo Juba. Filipinho não é Juba. Filipinho não é, ainda mais sem Cariús para ajudar. Filipinho não é Juba. Peglo, você vai ser o novo Juba. Peglo não vai ser o novo Juba. Então, Anderson, tira Peglo, coloca Fabrício Daniel e joga de outro jeito. Mas não, é Peglo para emular Juba. Quantas vezes a gente viu Peglo entrando em campo para emular Juba? Quantas vezes a gente viu Fabrício na direita? 3 jogos, pô. Barleta na esquerda. Tá? Então, assim, é o que eu falo. O erro não me incomoda. O que me incomoda é a repetição do erro. A repetição do erro vai me incomodar muito mais quando ela vier a acontecer. Hermínio. Olha só, desempenho esportivo. O cara que bota isso no sobrenome, você tem que dar o respeito. Né? Hermínio Neto, desempenho esportivo. Parabéns pela aula no seu comentário, JP. Sem mais, tá? Não foi unanimidade. Teve muita gente descendo o pau em JP, muita gente elogiando. Mas esse é o reflexo do momento que a gente está atravessando na torcida do esporte. E é isso que eu estou dizendo para tentar virar a página e ver as coisas do zero. Sem passar pano para Guto, sem colocar Guto numa bolha e o esporte numa bolha, o trabalho da bolha, mas também sem demonizar e
trazer questões que não estão... precisa trazer a carga que não era de Guto. Exatamente. Guto tem coisas a ser criticadas pelo que Guto faz, pelo que o time de Guto joga ou deixa de jogar. Não pelo que o time de Sosso foi prometido, sonhou, imaginou. Se aos 10 do segundo tempo, na semana que vem, Guto tirar Luciano e colocar Fábio, eu vou dizer, meu irmão Guto, aí tu tá de brincadeira. Mas os erros têm que se repetir. Eu vou fazer uma pergunta aqui, tá? Quem acompanha a gente há muito tempo, e muita gente acompanha, sabe da nossa opinião sobre Fabinho, né? E a gente avisou, quando o Guto vier, cuidado, porque Guto gosta de Fabinho. Aí eu faço uma pergunta, Cássio e a JP, assim que voltar. É melhor Fabinho na lateral direita e Fabrício na dele? Ou é melhor Fabrício de lateral direita e Titi Ortiz no meio? Eu prefiro Fabinho na direita e Fabrício. Eu prefiro para não... Porque o sacrifício de Fabrício aí seria muito grande. O nível, o que Fabrício está fazendo no esporte está assim. Tá assim, aí vira lateral direito. Aí joga aqui, volta para cá. Assim, é impressionante. Assim, o esporte enterrou o Fabrício naqueles 2 jogos ali, meio e tal. 3 jogos. Na lateral direita. Então, assim, não é a contrapartida. Isso eu só estou respondendo a pergunta de Fred, tá, galera? Não, isso não é a contrapartida. Mas se a contrapartida fosse ter Fabinho na lateral direita para que Fabrício tivesse essa função, eu aceitaria. Mas não é a contrapartida. Fabinho ali é, ainda hoje, um homem de confiança de Guto, infelizmente. Eu vejo dessa forma. Mas durante a transmissão foi dito que é porque deu para entender que ele é no mínimo lateral direito reserva, né? Porque de Plácido ele não pode jogar os 90 minutos. Por isso que eu fiz a pergunta. JP também votaria nisso, né? Eu tô aí onde deixe Fabrício no melhor lugar dele, que é no meio-campo. Aí vamos lá. Para mim, o erro, e eu falei isso 100 vezes, eu não entendo porque Rosales virou persona não grata no esporte. Não entendo. Para mim, é lateral suficiente. Ele é uma opção melhor do que Alisson Cassiano é uma opção para zaga. Ele é uma opção melhor do que Vini Farias é uma opção para o ataque. Por que Rosales virou o imprestável do esporte? Eu não consigo entender. Não consigo entender. Porque aí eu digo, entre Fabinho e Rosales, eu prefiro Rosales. Entre Fabinho e Rosales, eu prefiro Rosales. Por que danado Rosales não joga? Eu não sei. E antes de começar a dizer, traz Everton de volta. Veja, deixa Everton se valorizar. Everton é titular na Série A. Não vai pegar um castigo e trazer Everton do Juventude de volta. Chico a volta de Chico já foi um erro. Mas ok, era contra a gente, JP. Exato. Faz mais sentido. Faz mais sentido. Mas Everton, deixa ele lá, até porque tá com o Jair Ventura, que é um cara que conhece, que é ligado ao esporte, tem suas ligações. Então, assim, deixa Everton jogar lá. Se precisar de outro lateral direito, traz. Agora, por que Rosales não joga? Aliás, não joga não, agora foi dispensado do clube, né? E aparentemente, Sosso desagradou a diretoria. Veja só, aparentemente, por ter voltado a escalar Rosales. Não sei. Porque, assim, eu não vejo motivos para Rosales não jogar. Então, agora fica dizendo assim, Guto é horrível porque escala Fabinho. Porra, ninguém criticou mais Fabinho aqui do que a gente. Agora, para lateral direita hoje, eu iria de Fabinho. Ele foi ok na Vila. Ele foi razoável na Vila. Foi razoável hoje aí. Foi melhor que Dalbert. Hoje. Foi melhor que Dalbert. Agora, de Plácido, porra, não tem condição de jogo. O outro que o Sport trouxe machucou no primeiro dia. Chegou, jogou, se machucou. E se colocar de Plácido... Aí se de Plácido... É possível que aconteça o mesmo, tá? O mesmo. Aí se de Plácido entrar... Porque, inclusive Fabinho, que tá jogando... Eu vou... Um debate que muito se falou aí no chat. Questão física, preparação física, não sei o que. Ritmo de jogo, quando se fala... muito ali, início de temporada, ritmo de jogo. É mais sobre questão física, de você aguentar um jogo de intensidade, você aguentar 90 minutos, do que propriamente você acertar um passe ou ter um tempo de bola no cabeceio. Quando foi a última vez que Fabinho jogou 90 minutos?
Não aguenta Quando também, não. foi, É. Palácios tinha feito 2 jogos no ano. Palácio chegou, jogou 0, JP. E foi titular. Palácio tinha feito 2 jogos no ano quando chegou. Ah, Foi Palácio, titular. Palácio, desculpa. Palácio. De Plácido, É. tá 8, não jogava desde novembro do ano passado, pô. Que já tinha perdido a posição no Botafogo. Já tinha virado reserva no Botafogo. É temerário você trazer esse cara. Ou se, beleza, pode trazer, mas controlado, sabendo que ele vai ter que sair no intervalo. Palácio deve virar titular. Tá? Palácio não, desculpa, de Plácido deve vai virar titular. Já deixou claro que deve vai virar. Todo titular. jogo tá entrando, tá jogando, minha gente, entenda só. Guto tá A botando falta do terceiro gol, a bola que... Quem recupera a bola que vira a falta ali foi ele. Veja só, Deixa Guto tá botando ele. Deixa o cara o máximo, chegar, participar. O máximo que o departamento físico tá liberando, o Guto tá botando. É 25 minutos, é 25. Já era 30 hoje, é 30. Ele tá botando o máximo, pô. Agora Até não vai ser titular contra o Vila. Se força e acontece o que aconteceu com o Alisson, de errar um passe para ninguém. Aí é Fabrício, exatamente. Aí é de Plácido, não joga mais nunca, sai, não serve, traz outro, traz 2, volta Everton. Deixa o cara chegar, deixa o cara conhecer o time, deixa o cara participar. Porque hoje o que a gente viu de Alisson, depois que passou a errar tudo ali, depois do gol do 2-1, teve um comportamento ali, pode-se julgar errado no gol do 2-2 também, né? Que ele, ao invés de baixar um pouco mais para fechar a linha de passe, ele vai para frente. Isso provavelmente é de comportamento de onde ele estava, pô. O cara estava 2 anos em outro clube, com outro modelo de jogo, com outros companheiros, com outro... O cara tá condicionado, de certa forma, a isso, pô. Ninguém é um robô que vira a chave com um clique, um interruptor em 10 dias, esqueceu o que ele vem fazendo há 2 anos no Cuiabá e vai fazer agora o que o esporte de Guto... Porque nem quem já tá no esporte sabe 100% do que Guto quer. Guto tá recolocando, tá mudando, tá tendo uma ruptura de filosofia, de modelo. Então, para não acontecer com o de Plácido, para que todo mundo que quer de Plácido, para de Plácido entrar e a galera não começar a pedir Everton, ou contratar outro, deixa o cara entrar aos poucos, pô. Isso. Deixa o cara conhecer, deixa o cara jogar. Vamos trazer mais alguns superchats aqui. Vou começar pelo último. Leão cansado, tá? Guto tá abrindo a lateral com o fraco Fabinho e tá anulando Fabrício. Perdeu o fator surpresa. Detalhe. Fabrício não foi anulado nesses 2 jogos. Participou dos gols, né? Participou do primeiro gol hoje, fez sofreu a falta do terceiro gol, né? E gerou o pênalti lá na Vila. Mas eu concordo com o que está entre parênteses. Eu acho que parte do poder de Fabrício é ele chegar como elemento surpresa. Por isso que eu não gostei quando eu vi o Sport hoje. Eu não vou ficar fazendo essa conta de 4 volantes, não. Eu chamo de volante quem joga de volante. Para mim, eu vinha chamando... Quando o Fabrício jogava, eu não chamava de 2 volantes, eu chamava de 1. Eu disse, o Sport só joga com o Felipe de volante. Para mim, os 2 volantes, a entrada do Luciano, me preocupou hoje. Eu não gostei, não. Lógico que me preocupou. Não por Luciano, mas por Fabrício jogar mais avançado e perder o elemento surpresa. É a mesma coisa de achar que Filipinho de ponta é bom. No Bahia mesmo agora, tá se descobrindo que Juba é muito melhor jogando de lateral. Porque Juba jogando de lateral, Juba faz diferença. Juba jogando de ponta, ele nunca corta para dentro, pô. E os pontas precisam cortar para dentro. Tá? Então, eu concordo bastante com o que está dentro do parêntese do que Leão Cansado trouxe, tá? Grande abraço, Gustavo. O problema do Sport é o meio-campo. Se a gente tem alguém ali que chame o jogo e segure a bola no meio, melhora demais. Além de alguém que cubra melhor a zaga do que Felipe, que não marca ninguém. E é por isso, Gustavo, que lá no meu comentário de abertura, quando eu fecho o comentário, eu digo o seguinte: se vai assim, contrata 2 volantes para ontem. Contrata 2 volantes, 2 primeiros volantes. Porque se Felipe não jogar, Pedro Martins faz a de Felipe. Se Felipe não jogar, Fabrício faz a de Felipe. Se Felipe não jogar, Fábio Matheus raiz, o Fábio Matheus que a gente conheceu, faz muito bem a de Felipe.
Se Felipe não jogar, até Fabinho eventualmente pode fazer. Agora, de primeiro volante. Lucas Lima, dependendo de do primeiro jogo. volante, exatamente. Titi Ortiz já fez com Souza. Então, assim, o que ninguém faz é o primeiro volante. Só Luciano. E convenhamos, a gente conhece muito pouco do Luciano na carreira, na história. Ele não tem histórico para ser titular do Sport na Série B. Tá? Ele não tem esse histórico. Então, assim, Siguto aparentemente deve chegar um volante. Né? Eu vi algo no tipo, quando o Sport deixou passar alguns volantes aí. Dudu, o Sport se interessou por Dudu, foi atrás do Dudu, pegou informações sobre Dudu, mas é um bom jogador, mas não seria o primeiro volante, né? Também não seria. Mas o Sport achou que não compensa. Dudu não, ele parou de jogar no Vitória por um motivo. Né? Extracampo, o Sport não quis trazer o jogador por conta do que está acontecendo no entorno do jogador fora de campo nesse momento. Tá? E agora, vou trazer mais 2 superchats para a gente já ir para o campinho, que é o de Michel Xavier e o de Hélio Mota, que citaram o jogador que eu acabei de trazer aqui. Por onde anda Tite Ortiz? Já foi escanteado pelo novo treinador? Pergunta de Michel Xavier. E Hélio Mota, tá? São essas coisas que eu não entendo. O time sendo amassado, sem saída de bola, e o cara não bota Ortiz. É impossível aceitar que jogadores como Ortiz vão perder espaço para Lucianos e Fabinhos da vida. Ponto. Já disse que se Fabinho começar a ser deslocado para o meio, eu vou concordar com tudo aí. Não existe nenhum cenário que Fabinho é melhor do que Ortiz. Nem de volante. Nem de volante. Sobre Luciano... Veja só, Fabinho... Aí vai estar perdendo muito tempo aqui. Não era para estar sendo titular no esporte, não tem no esporte brigando pelo acesso, não, pô. Assim, enfim. O único sentido é essa linha de trabalho que ele tem na história com o Guto. Nenhum outro treinador que chegasse aqui ia utilizar Fabinho ali. Mas hoje não tem lateral direito, então tem que ser. Não, ele. Mas eu não sei, eu acho que nenhum outro qualquer outro teria feito outra coisa. Sim, o anterior fez, botou Fabrício. Não, mas depois de Fabrício tentou outra coisa. Mas, não tentou, botou Rosales, não tentou. Então, tentou outra coisa, até que o Rosales mandaram Rosales. Já mandaram o Rosales embora, Sim, mas talvez Cariús, que já jogou algumas vezes lateral direito. Eu acho assim, que se fosse outro treinador no momento, não era Fabinho, não. Mas a questão nem era Fabinho, era Tite Ortiz, tá? Eu gosto de Tite Ortiz. Mas ele mais do que na disputa com o Ortiz. Eu gosto de Tite Ortiz mais do que Tite Ortiz jogou. Eu tenho um Tite Ortiz imaginário que eu gosto mais do que o Tite Ortiz jogou do Sport. Agora, eu acho um cara útil. E hoje mesmo eu teria trazido ele para o jogo. Naquela substituição ali, acabou que foi até melhor, que acabou entrando Zé Roberto. Né? Não tinha mais para fazer. Mas eu teria trazido o Tite Ortiz para o jogo, sim. E me preocupa, sim, 2 jogos sem ele ser acionado. Me preocupa, sim. Tá? 2 jogos sem ele ter sido acionado. Mas a gente não está ali dentro. Mas me preocupa, sim. E se Fabinho, repito, se Guto, em algum momento, começar a trazer Fabinho para o meio, aí não faz o menor sentido, tá? O menor sentido. Vamos, então, para o campo, tá? Para as análises do campo de jogo, tá? E a gente vai começar por Kaique França, que salvou... Detalhe, ele evitou o primeiro gol do Amazonas. Porque quando ele faz aquela defesa, tá valendo ali, viu? Tá valendo, exatamente. O lance anulado depois. Agora, por mais que tenha sido muito no canto, de novo, ele parece lento nesse tipo de chute rasteiro. Não é o primeiro que o Sport toma, muito parecido. E saiu jogando errado pra cacete na jogada ali, né, que gera o segundo gol. Tá? Então... Não sei como é que vocês analisam o primeiro gol, mas para mim ele fica ali de jogou mal para razoável, assim. No máximo razoável. Veja, eu vou colocar razoável. Pode ter culpa naquele lance, mas faz uma defesa muito boa, e no segundo gol acho que ele não tem culpa, não. No primeiro, não? Não, então, no segundo. Eu acabei de falar, ressalvei o primeiro. No segundo, não. Então, se discute o primeiro, tem uma defesa muito boa. Essas saídas eu não acho que foram terríveis desse jeito, eu achei assim, algumas para lateral e tal, mas assim, não para virar jogando mal. Mas como tem uma defesa ali anulada para um gol, eu colocaria razoável. Certo.
Fabinho. Detalhe, o JP Amazonas chegou concorda com o algumas vezes, razoável? tá? Ainda que Concordo. não tenha tido tanto perigo, o Amazonas chegou algumas vezes e ele fez algumas defesas seguras, mas assim, que Eu acho que tenham sido razoável seguras. tá justo. O tão falado Fabinho, consegue de novo razoável ou já cai um pouquinho hoje? Pra mim foi abaixo da Vila. O time foi abaixo, ele foi abaixo, não ajudou na frente, não. Vamos porque... assim, para não refazer essa nota, vou fazer um pedido. Porque eu não acho que ele foi o pior do Sport. Certo? Nem de perto. Então eu quero avaliar os outros, porque na hora que a gente Perfeito. avaliar para sentir que a gente volta para Fabinho, porque senão a gente tem o risco de ter que voltar para Fabinho para avaliar depois. Então vamos para os piores. Vamos para Dalbert, que Dalbert para mim jogou muito mal. Pronto, veja, tem dois aí, no mínimo dois com vermelho, Dalbert e Fábio Matheus, no mínimo. Sem dúvida, sem dúvida. Dalbert mal naquele lance, mal no segundo, com a dorzinha, a bola na área, tanto é que levanta, depois joga um pouquinho, depois levanta e não marca. E não corta a bola, ele dá um passo para trás, assim, muito mal. Levanta e não marca. O gol sai por culpa dele. Esse gol aquele segundo gol tem mão de gente que só porra. Veja só, saíram dois gols por culpa de Dalbert. Para sorte deles, um foi corretamente anulado. Isso. E antes de ser anulado, Fabrício Domingues fez uma grande defesa. Fabrício Domingues não, aí era demais, pô. Não, Kaique. É só o que tá faltando. Só tá faltando Kaique França. Tá muito longe disso, não. Tá muito longe, não. Kaique França. E a atuação dele vai piorar, ainda piora, porque quem entra. Mas enfim, a gente vai falar daqui a pouco. Vamos lá, JP, concorda com essa avaliação para Dalbert? Concordo. Para Dalbert e Fábio Matheus também foram 13 minutos muito ruins. Não é o mais comum de acontecer, mas a substituição de fato fez sentido. Eu só estou curioso para se isso vai ser uma tônica, né? Se isso vai acontecer outras vezes e com jogadores, digamos que mais cascudos, minimamente. Mas para hoje tinha um problema e precisava ser resolvido esse problema. Vamos lá, vamos para outro jogador que aí a gente vai ter que ver também entre o jogou mal e o jogou muito mal, que é Alisson. Alisson, né? Ele sai do razoável, de um bom início, vai para o mal e para mim termina no muito mal. Ele passa a ser... Tem outro... Já depois do 3-2 ele comete um errinho ali que gera bola final ali nas costas dele. Para mim foi pro muito mal, Alisson. Foi pro muito mal. Não queria trazer essa análise. Eu não acho que... porque de vez em quando eu fico lembrando o que é que eu disse em outros vídeos com atuações desse tipo. Porque ele vinha bem até ali. Eu acho que ele vinha bem. Mas o erro é grave. E detalhe, mesmo que não tivesse saído o gol, tivesse tipo... ia falar com o Fabrício de novo. Kaique espalmou para escanteio, a bola bate na trave, enfim, não sai aquele gol. Todo mundo ia falar, por que esse cara deu esse passe? Ia ficar ali, o Sport permitiu uma chance de um passe desnecessário. Aquele passe ele é errado de todo jeito. O gol consuma a cagada, mas assim, o jeito que já acontece já é muito ruim. Mas o que piora é que ele sentiu aquele lance. E assim, o jogador está vindo da Série A, até me surpreendeu. Pensei que fosse um cara que ia... digerir melhor. Ele não foi o caso, não. Então, ele acabou... Não gostei muito disso, não. De ter sentido um jogador mais experiente, ter sentido o lance na estreia dele, ter sentido o lance. Ou seja, ao mesmo tempo que ele achou que na estreia dele cabia um passo daquele, e na hora que dá errado, faz diferença, ele sentiu. Então, assim, não existe. Então, eu vou votar mal, Fred. Sabe quando eu vou votar muito mal? Só. Não, vou só justificar. Certo. O muito mal é porque eu acho que Fábio Matheus e Dalbert foram piores. Então eu não quero colocá-lo na mesma categoria. Mas é porque eu acho que ele, Cássio, queira ou não, ele erra nos dois gols. Não, estou só justificando. Até ele cria o primeiro. Mas JP ainda vai dizer se ele é mal. Exatamente. Mas eu só justificando. Que no meu caso, eu até aceito que ele jogou muito mal. Mas eu estou jogando nesse caso, é porque eu acho que Dalbert foi pior, Fábio Matheus foi pior, e ele não estava. Ele sentiu muito, mas ele não estava mal. Eu acho que ele foi no nível desses dois, no final das contas. Eu fico no jogou mal por dois motivos principais. É uma tônica na minha análise, um pouco mais de complacência aí com o cara que está chegando. Tá no primeiro jogo, né? Isso, sim. O cara que está ali na estreia, nos primeiros momentos. E porque o segundo gol, né, que ele dá aquele passo para frente,
eu acho que ali foi muito mais algo condicionado pelo que ele vinha recebendo de ordem em outro clube. Eu acho que foi um erro mais tático ali na decisão. Talvez em outro clube, talvez no Cuiabá, a regra ali fosse dar o passo para frente e deixar impedido. Depois de você que está com o jogo aí em mãos, não sei se você ainda está com o jogo em mãos aí, você podia... Quando o Fábio dá o passe errado ali, no segundo gol do Amazonas, esse passe, ele é para Di Plácido ou é para Alisson? O do segundo tempo, eu acho que foi para Di Plácido, pô. A gente ficou até nesse debate, né? Do gol do passe errado de Fábio Matheus. Exatamente. O gol do 2-2. O gol do 2-2. Depois dá uma olhadinha aí, tá? Sobre o gol do 2-2. Fábio, Henrique, até na hora, eu achei que tivesse sido aqui. A gente vai continuando e tu dá uma olhada. Aí eu vou responder, Henrique Moura falou assim, Fred tá comparando jogos que o Sport tinha 5, 6, 9 desfalques. Como é o nome disso? Campeonato de 38 rodadas é o nome disso. Porque contra o Botafogo de São Paulo, o Sport tinha 6 desfalques, o Botafogo tinha 8. E o Sport não conseguiu fazer uma jogada contra o Botafogo. Tá? Quando os desfalques... Detalhe, os jogos que o Sport foi muito desfalcado mesmo, o Sport ganhou de Mirassol e Paysandu, né, e empatou com o Ceará. Quando os titulares foram voltando, é que veio o maior erro, que foi Barleta na esquerda, depois de vários jogos sem jogar, botou na lateral esquerda e Fabrício na direita, tá? O grande buraco do Sport, eu sempre esqueço qual foi a ordem, foi Mirassol e Paysandu e Mirassol, eu sempre esqueço. Mas o segundo jogo da série ali, Paysandu e Mirassol, que eu sempre esqueço qual foi a ordem, e o jogo contra o Ceará, ali foi... Não tinha o que botar em campo. Não tinha o que botar em campo. Mas só ali. Depois os jogadores foram voltando pro time. Tá? É um passe para Alisson, tá, Fred? É um passe para Alisson. Tá vendo, cara? É Alisson, por isso que eu botei ele de vermelho. É ele que erra. Di Plácido tá um pouco mais na frente. Exatamente. Não foi para Di Plácido, foi para Alisson. Alisson erra duas vezes no mesmo lance. Eu achei que ter sido Di Plácido naquele lance. Alisson erra duas vezes no mesmo lance. Pô. Mas assim, foi um passe muito horroroso. Porque horroroso. É um passe para trás, que a bola vai sair. O Alisson condenou Fábio Matheus no jogo. O melhor ali era dar o lateral. E deixa o lateral. Isso, por que é que eu falei aqui? Por que não dá o lateral? Isso. Alisson pisa, por que não dá o lateral? Em briga, que vira um ataque do Amazonas. Exatamente. Então, assim, por isso que eu reforço que meu voto nele é vermelho, tá? Entendo tudo isso aí, mas o gol saiu porque ele tentou dominar a bola, que era para ter ido para lateral. O pai do erro é Fábio Matheus, mas a Alisson erra duas vezes no mesmo lance, né? Henrique Moura, Riquelme, qual é a posição de Riquelme? Qual é a posição de Riquelme? Não é lateral esquerdo? Riquelme é lateral esquerdo. Chico estava no elenco. Tá? Vamos lá. Luciano Castan. Eu acho que fica no razoável, Fred. Eu também. Quando o time implode, vamos dizer assim, no segundo tempo, todo mundo cai, todo mundo vai mal. Mas no primeiro tempo foi uma peça importante, muito importante no segundo gol. E entre muitos erros, né, nos gols sofridos, até no gol anulado, nenhum passa tão diretamente por ele quanto passou por outros que a gente já pontuou aqui. Fabinho, Cássio, já quer trazer Fabinho agora? Não, deixa. Eu quero sentir o time, ver o time todo. Deixa. Então, eu quero ver se a gente está caminhando. Eu quero entender como é que a gente está caminhando essa atuação. Tá, vamos lá. Felipe. Eu estava gostando, tá? Eu também estava gostando, mas para mim oscila pro razoável. Exatamente. É um gostando caindo. Jogou muito nos 20 primeiros minutos, quando todo mundo jogou bem. Isso. E depois vai afundando ali com o time, né? Não é ele que pega o time pelo braço e puxa de volta. Ele foi mais um que afundou ali com o time. O primeiro gol, ali no caso o gol válido, na hora da finalização, o cara que tá ali ao lado e fica só olhando é ele?
Ele, eu acho que ele é o cara que ia receber. Ele tá Pedro, por coloca trás na da tela de jogada. novo o gol. A gente tem esse aí, a gente tem bem, porque esse aí a gente consegue ver o lance todo. Porque É muito no o início, segundo né? a gente não vê aqui, por isso que eu pedi para tu ver, JP. Aham, Porque o sim, segundo sim, a sim, gente sim, não sim. tinha como ver. Adianta um pouquinho. Adianta um pouquinho. Pronto, Tá aí, aí. segura. Não, nele ali não. Ali é Fabrício. Aqui é Então eu acho que Fabrício, é. né? Ele não é aqui, não? Ele é aqui, pô. Ah, não, é Barleta. Ele é esse. Eu acho que ele é aquele. Volta ali, Isso eu tenho aí certeza. Deixa eu dar um zoom aqui. É ele, né? Deixa é eu o dar um zoom aqui. 94, né? É. 94. É ele, é ele, é ele, é ele. Esse lance aí, eu acho que. Podia botar o pezinho, né? Botar o Porque pezinho, assim, né? o zagueiro fez a falha, fez a merda ali, mas ele tem que proteger o gol. Ele tem que andar um pouquinho Não pra tinha trás. outra jogada, exatamente. E quem dá o primeiro combate ali é E outra Felipe. coisa, não tem gesto Porque corporal tem ele. nenhum que o cara vai tocar pro lado, né? E já tinha perdido a bola. Não foi Luan Silva que recuperou, virou e finalizou. O cara recupera, faz o passe e ele simplesmente não vai. Eu fico no jogo mal, tá? Vinha fazendo início ali interessante, como todo mundo, mas é mal e esse lance aí, para mim, é o que define. O jogo mal. Cássio, razoável ou mal? Razoável. Fica com razoável aí para Felipe. Impressionante. Você revendo os lances assim. O Sport sai com 3 pontos desse jogo de hoje. Foi uma. Perdemos muita medalha olímpica por isso, viu, Cássio? Foi muito troco não. Troca o ouro por 3 pontos. Tem superchat nisso, viu? Fala isso da Olimpíada não, que aí o dia já começou. Só falar abrir rapidamente aqui para quem a gente fez uma live, tá no nosso canal aí, a gente acompanhou. Valdenice, maestro. Hã? Valdenice. Não, Valdenice eu vi ao vivo, acordei 6 da manhã para assistir. A Olimpíada o cara vê tudo. Agora, se fosse 6 da manhã pro exame, meu irmão, ia ser foda para acordar. Mas enfim, falar rapidamente aqui do Paris da Copa, a gente tá sábado. É bem rápido mesmo, Cássio, porque bem rápido. Fortaleza. Tem um Fortaleza daqui a pouco, hoje é no mesmo dia que teve a final olímpica de manhã. E tem o nosso react no live, se você não está aqui, a gente acompanhou o jogo lá. E, por exemplo, a gente está criticando demais aqui, o time ganhou. E ali foi uma relação diferente em relação a perder. E tudo passa, de vez em quando, por performance. Ali, ó, o Brasil perdeu de novo para os Estados Unidos. Porra, de novo, por terceira vez, 16 anos, terceira derrota e tal. Mas olhou e disse, ó, não havia nada. É a mesma lógica do esporte projetando para frente. Ali não havia nada e pensou. Isso que jogou contra a França e contra a Espanha, e até o primeiro tempo contra os Estados Unidos, deram ali uma leitura de dá para fazer algo na Copa do Mundo, que seria as 20 rodadas que o Sport tem para frente, seria mais ou menos de forma proporcional o do time feminino. Na Copa do Mundo 27, você fala, ó, perdeu hoje, mas isso aqui para a Copa do Mundo, para mais para frente, para ter mais. Ou seja, perdeu tendo essa sensação, e o Sport ganhou tendo a sensação que, ó, essas 20 rodadas para frente vai ter trabalho, jogando dessa forma. Fabrício, Luciano, tá? Luciano, para mim, razoável. Razoável. Mas razoável que não faz com que seja aceitável. Que é razoável, então beleza, achamos o volante. Não achou um volante. Não, aceitável para compor o elenco. Me parece aceitável. Isso. Tá na frente de Fábio. Tá na frente de Fábio. Tranquilo. Vai ser titular sexta-feira. Duvido muito que, a não ser que Guto tenha um rompante de experimentar esse time mais ofensivo lá contra o Vila. Mas não me parece o perfil. Convenhamos, né? Fabrício Domingues. Razoável para mim. Não achei que jogou bem, não. Mas num deserto aí de... Mas eu achei razoável. Achei que marcou meio mole também e tal. Mas ajuda no primeiro gol, né? Sofre a falta de segundo. Ok, razoável. Perde um pouco dele, né? De ter que jogar mais avançado. Perde o melhor dele, na verdade. O melhor dele. Porque o Fabrício nunca foi um marcador, nunca foi... Ele consegue ocupar espaço porque ele anda muito, ele corre muito. Tá? Então, ele foi melhor que Luciano e Felipe. Ele foi melhor que Luciano e Felipe. Se quiser fazer um ajuste para ele ficar bem, só para diferenciar de Castan, de Felipe, talvez seja o caso. É justo. Cássio? É justo. Hein, Cássio?
Porra. Vou discordar, não. Não, vai de razoável ou vai de bom? É um razoável, mas deixando claro que foi melhor do que os outros razoáveis até aqui. Ok. Que nem que a gente falou, é o vôlei de praia. São todos iguais, mas tem umas mais iguais, mais diferentes. Como foi, Fred? Aquela frase foi muito bonita ontem. As quatro eram iguais, mas entre as iguais ela é a melhor. E todo mundo era craque. Lucas Lima. Bem. Pra mim... Bem. Tô no bem também, gostei, se movimentou bastante. Acho que jogou bem. Bola espetacular, passe, né? Finalizou. Finalizou! Finalizou, perfeito. Diferente dos iguais. Só tem duas chances no segundo tempo. Dentro da área, uma, que é a bola parada, que salvou o Zé Roberto, e a outra é um chute fora da área dele. Tem uma outra chance, cara. Foi uma boa chance. Uma bola que o Ayrton Silva estica na direita, dá voltando e Barleta... Mas chegou a ser chute, não. Não teve, chegou. Barleta... Não, tem outra também de Zé Roberto, que vai chuta por cima. Que eu falei chute na barra. Aquele foi uma boa oportunidade. Na barra só foi de mas eu falei da barra, mas teve... É aquele negócio dos aplicativos, né? De grandes chances. Aquela de Zé Roberto é para fora, mas aquilo é uma grande chance. Superchat de Iveson aí. Me surpreendi. Lucas Lima chutou e bem no gol. Pronto, ele merece esse verde. Só porque no último eu botei ele de laranja ou vermelho, nem sei, porque ele não chutou no gol. Tá? Christian Barleta errou e acertou na partida algumas vezes, né? Errou muito, mas deu gol. Barleta hoje. Ele fez o gol, participa do primeiro gol, cruza a bola do terceiro gol. Acho só que ele cagou na expulsão ali. Porque ali entre os 3-4 minutos a equipe deixou o Sport com ainda Rodrigo ainda criou uma fake news de mas veja, mas no começo da transmissão foi dito que tinha sido para ele, mas acho que foi para Felipe mesmo. Foi para Felipe. Até gostaria de ver a súmula no site da CBF, mas infelizmente o site da CBF está... Se tem um lugar que a súmula vai vir que foi para Felipe, é na súmula. Não, mas eu queria só... Mas assim, o site da CBF largou, né, meu irmão? É impressionante. Largou. Mas não tem nenhuma dúvida, não, Lance, não. 44 e 44 do primeiro tempo. É uma falta no meio campo. Que Felipe passou um minuto para cobrar. Só que aí ele tá... Ele tá no meio reclamando. Ele tá reclamando, Ele tá no meio entre árbitro e Felipe. É só ver, pensa, hoje em dia não passa não, pô. É muito difícil passar hoje em dia uma dessa. Ele não teve gestual nenhum de medo de ser expulso quando ele faz aquela falta. Não. O juiz o time não pede, tá? Barleta hoje me remeteu muito o Sport de 2019 em Guilherme. Errava, puxava uma bola para dentro, batia no gol, 1-0. Guto Ball. É isso. Mas no máximo razoável, viu? Não sei se errou menos do que o Guilherme 2019 costumava errar, mas errou algumas coisas, teve uma expulsão infantil, mas arrumou 2 gols. Pô. Cara, faz um gol e dá uma assistência, assim. Acho que isso também não pode passar batido, não. E o time ganhou. Mas eu iria pro razoável, tá? Vocês vão pro bem com ele? Não, né? Eu aceito esse razoável, É razoável. Pelo que deixou de palpável no jogo, que é o que ganhou os 3 pontos, né? Parte muito dele. Mas ele participa diretamente, tá? Mas ok. Exato. Mas, tipo, ele tá sendo razoável por causa da expulsão, só para entender. Não. Não. Eu acho que ele puxou o contra-ataque. Dessa vez ele conseguiu carregar a bola algumas vezes. Eu acho que ele deu trabalho. Eu acho que enquanto o Sport conseguiu atacar. Mas errou muito também, cara. Isso que eu ia terminar assim. A questão é que no segundo tempo, a queda ofensiva ela foi muito acentuada. Muito acentuada. O Sport passou 30 minutos, pelo menos, sem fazer absolutamente nada no ataque. Então, realmente, fica difícil defender. Coutinho deu sinal de vida, né? Finalizou bem, viu? Mas ele não tem como ser diferente da nota de Barleta, não. Porque ele some mais do que Barleta no segundo tempo. Trabalha na bola do primeiro gol, ele também, né? Ele desvia a bola do primeiro gol, mas não passa excessivamente. Eu acho que vai para razoável. Isso. É importante ter a volta de Coutinho. É importante ter a volta de Coutinho, é isso. E Zé Roberto vai ficar como bem, porque participou pouquíssimo, fez um gol, criou outra jogada, mas não tem como não ser bem, né? O cara fez um gol difícil. Isso. Da turma lá de trás agora que entrou, tá? De Plácido. Gostei. Razoável para mim, tá bem colocado. De razoável para mal. Achei razoável. Muito ali tá chegando agora, tá entrando em forma, tá conhecendo o time. Eu acho que o razoável
Mais do que isso, menos do que isso, talvez seja uma injustiça. Cariús. Jogou pouco, mas jogou bem. E é que eu ia falar em relação a Dalbert. Sobretudo porque ele substitui, tipo... Eu acho que a impressão do jogou bem, pelo menos para mim, é muito mais porque a disparidade para Dalbert. Isso. Eu também ficaria no razoável, tá? Razoável. Também ficaria no razoável, que a tendência é de que recupere aí essa posição. Já dá para recuperar, tá? Esse aí já dá para. Até porque esse aí tem Filipinho e tem o próprio Dalbert se cansar. Eu acho que o reserva vai ser Dalbert, tá? Eu acho que o Filipinho aí, vejo o Gutinho utilizando o homem um pouquinho mais avançado. Mas é um jogo ruim de Dalbert hoje complica um pouco. Mas eu também vejo por aí. O Ayrton Silva. Razoável, né? Com pintadas de bem. Jogo muito pouco tempo. Né? Não dá para dizer que eu não vou colocar bem, não. Eu também não, mas razoável com... Bem não, mas... com traços de que vai ajudar muito, né? Como o de Plácido foi um razoável querendo ir para baixo, o Ayrton Silva foi um razoável querendo ir para cima. Cássio, chegamos em Fabinho. Eu vou ser um pouquinho chato aqui. Chegou o ponto. Todo foi razoável, é isso que eu tô falando. Deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta. Tá justo o Alisson ser só mal mesmo, minha gente? Porque, vê só, eu até tendo a colocar... Bota vermelho, tu ganha pelo cansaço. Bota vermelho. Eu aceito também. Bota vermelho. Obrigado. Eu achei que, assim, o único argumento para salvar ele é o da estreia. Mas aqui a gente não é tão bondoso assim. Então... E aí, Fabinho talvez seja laranja. Jogou mal. Ele não ajudou em nada. Tipo, Luciano foi melhor que ele, Felipe foi melhor que ele, Fabrício foi melhor que ele, Castan foi melhor que ele. Tá? Por isso que eu acho que ele foi de apagado. Me convenceu. Não é porque ele não tem participação direta, mas ele também não participou positivamente em nada direto, né? É isso que eu vejo assim, Fabinho, um pouco hoje. Ele não participou em nada de forma direta. Concorda, Cássio, com esse Fabinho jogou mal? Eu para mim, colocaria razoável, porque eu acho que ele foi na média de todo mundo aí. Não acho que ele... Tipo, não gosto de Fabinho na lateral direita, mas não acho que ele foi pior do que... Então eu acho que fica como razoável, porque acho que JP puxou mais para razoável, né, JP? Para mim é uma linha razoável. É por isso que eu queria esperar. Eu queria esperar justamente por isso. Porque eu acho que se a base do time fosse por aí, eu acho, ele foi na base do time. Ele não destoou. Pronto. A minha lógica é a seguinte: ele não destoou de 80% do time. Ok, então volta para razoável, tá? Guto Ferreira. Mal. Jogou mal. Só não leva o muito mal. Treinou mal. Só não leva o muito mal, porque o time teve 25 minutos. E eventualmente ganhou. Guto bom, né? Mas foram 25 minutos que tem que ser dali, é aquilo ali. É um ponto. Veja só, ele não pode só ser responsável pelos 70. Porque, detalhe, muita gente só está responsabilizando pelos 70. E são 70 que a gente vem vendo nos últimos 10 jogos. Ok, desfalque, beleza, ok. Mas esses 70, a gente vem vendo o Sport fazer esses 70. A gente não vinha vendo o Sport fazer esses 20, 25. Perfeito. E aí isso tem que ser, de alguma forma... De alguma forma tem que pesar a favor do cara, né? Isso. Tem reforço, voltou de lesão? Ok. Mas com o que você tinha na mão, você tinha que fazer alguma coisa. Não pode se nivelar contra quem se nivelou. Repito. Não é que o Sport jogou desfalcado contra o Santos na Vila. O Sport jogou desfalcado contra o Santos na Vila, tomou 3-0. Não. O Sport jogou desfalcado contra o Botafogo, desfalcado e não construiu. E veja, eu ainda não tenho confiança de que esses 20 minutos na próxima partida vão virar 45 e depois vão virar 70 e depois 90. Não tenho. Não tenho nenhuma. Também não, nenhuma. Mas aconteceu. A gente está pontuando hoje, está pontuando no início de trabalho e tem que ser justo. Contra o Vila Nova, eu já acho que ele não faz isso. Eu já acho que ele vai muito mais no estilozinho dele. Isso. Acho que aquilo ali a gente talvez tente ver nos jogos em casa. Alguém deve ser escolhido como melhor em campo. Pela análise seria Lucas Lima, né, que é o único verde.
Mas ia ser aquele prêmio que ele recebeu, quando o cara recebeu um rádio. Exato. Né? Eu preferia até Zé Roberto pelo gol do milagre. Por questão lógica, porque questão Mas Zé eu Roberto não entra, dá. define o jogo. Eu prefiro não dar. Eu não daria, não. Prefiro não dar. Não vejo a gente dizendo, não, cara, ninguém foi o rei do jogo, não. Não, foi não. Aqueles reis, né? Fabrício. A impressão é que só Fabrício joga e se dedica. Não acho que seja só Fabrício. Tá? Mas ele tem um perfil que o esporte precisa muito. E é um perfil que é a cara do esporte, né? Goste ou não goste, a torcida valoriza. Teve uma jogadinha dele que me incomodou muito hoje, tá? Achei ele meio displicente marcando algumas bolas, mas enfim. Depois ele já estava brigando de novo e foi muito mais um cara de correria do que de pensar, e não é tão técnico assim, mas ajuda e muito. Tem tá seus suspenso, erros. Fred, numa pesquisa muito rápida aqui, tá? Fabrício não tá suspenso, não. Ele não, né? é o 5º cartão. Tá? Então ok. Já cumpriu uma e tá pendurado agora. Vamos lá, Felipe Ribeiro. Eu tô cansado de torcedor de Souza. Isso aí vai ter que mudar. Vamos lá, 2 jogos apenas. Isso vai ter que mudar. Repito. Eu acho que isso foi um comportamento muito estranho. Isso vai ter que mudar. Essa mensagem do Felipe Ribeiro acabou me fazendo lembrar um pouco disso. Durante a semana, Flamengo e Palmeiras, na Copa, foi um super confronto. 2-0 na Copa do Brasil, oitavas de final, 2-0 para o Flamengo na ida e 1-0 para o Palmeiras na volta. O Palmeiras abriu o placar, 5 minutos de jogo e pressionou o jogo todo, chegou a marcar um gol, o gol foi corretamente anulado pelo VAR, pressionou tudo e o Flamengo se classificou. Quando você está na timeline, eu sigo alguns flamenguistas, conheço alguns, enfim, no fim das contas, o algoritmo vai colocando outras pessoas na sua timeline, você vai lendo bastante sobre aquilo. E o que eu li bastante, eu não estou dizendo que a torcida do Flamengo é uma coisa de 40 milhões, mas daquela bolha da qual eu tive acesso, mesmo o Flamengo eliminando o Palmeiras, o nível de satisfação dentro do Flamengo foi gigantesco. Porque era assim, com o time que o Flamengo tem, com o treinador que tem, com a forma como tem jogado o jogo de ida e tal, mesmo sendo mata-mata dessa forma, o caminho que o Flamengo encontrou para se classificar para essas pessoas foi inaceitável. O Flamengo foi num caminho no qual ele flertou com a tragédia. Então, assim, classificou. Mas isso aqui, em outras fases, não vai aguentar. Em outras fases, cai. E é exatamente o que eu estava pensando desde o começo do esporte. Assim, o esporte lá venceu o jogo. O esporte venceu a partida. Mas o caminho que o esporte encontrou para vencer essa partida leva à frustração. Porque não era o Amazonas... Com todo respeito, mas o próprio Amazonas sabe disso. Se fosse o Amazonas ganha de 3-2 do esporte desse jeito, o Amazonas abre 2-0, depois o esporte empata 2-2, o Amazonas cai de produção, mas no último minuto, uma falta, o Amazonas ganha o jogo. A análise do Amazonas não ia ser, essa vitória não tem condição nenhuma. Ia ser, ganhou do esporte, pô. Ganhou, a gente subiu da 3ª divisão agora, e conseguiu ganhar do esporte 3 pontos importantíssimos para esse primeiro ano aí na Série B, tal. Mas você analisa na hora que você entende o papel do time que você está analisando no jogo. E o papel do esporte nesse jogo de hoje não cabe se contentar com um nível de atuação desse, porque você projeta os objetivos, você projeta o tempo de campeonato pela frente. E o que fez hoje, não. A repetição disso, e aí você consegue enxergar que isso vai ser repetido, daí o temor, é que isso é perigoso. Em todo caso, quando foi o paralelo que eu vi em relação ao Flamengo, eu pensei na hora, quando eu vi esses comentários, que os caras do Flamengo, só meu irmão, se pega o Atlético Mineiro no próximo sorteio, ou o próprio São Paulo, que fez a final com o Flamengo, talvez uma atuação dessa do Flamengo como visitante no jogo de volta, ele ceda a eliminação. Porque não adianta ter um papel durante 90 minutos. Então, houve essa insatisfação considerável dentro de uma classificação contra o outro. O Flamengo é o time mais rico do Brasil, eliminou o segundo mais rico. Ou seja, no confronto dos mais ricos, mesmo assim, houve insatisfação. Porque você entende o papel do que aquele time pode fazer e do tamanho do clube. E, nesse caso, é o tamanho do esporte em relação a esse confronto, em relação a esse campeonato. O esporte, depois de 2 anos de fracasso, não dá para ser um papel de, que massa, ganhou o jogo. Não, e fecha as portas e vamos até a próxima partida. Não. A partida, da forma como foi, ela merece muitas críticas. E, enfim, acho que é o que a gente está fazendo nessa live.